Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 04. 25 de junho, Ano Unificado de 1926, uma instalação de recuperação do Estado-Maior-Geral nos arredores da capital imperial. Uma instalação militar sob a jurisdição do Estado-Maior nos arredores da capital imperial, neste canto tranquilo e pacífico do mundo. A Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff está envolvida no trabalho administrativo com o qual sempre sonhou como membro da retaguarda. Ela está trabalhando no relatório de pesquisa de habilidades de combate da batalha aérea no Oeste que travaram no outro dia. A lei deste mundo é que cada um faça o que lhe é adequado, e o desejo fervoroso de Tânia é realizar análises na retaguarda. Para tornar esse sonho realidade, ela provavelmente terá que confiar nos resultados de todos os tipos de organizações e manter o foco nelas. Vou conseguir esses resultados e garantir meu lugar na retaguarda. Como primeiro passo, estou conquistando algumas coisas no escritório de pesquisa estratégica. Com os olhos brilhantes e a cauda em pé, ela está passando mais um dia organizando a papelada no escritório que lhe foi temporariamente atribuído. Da perspectiva de Tânia, o Império está atualmente cercado por todos os lados. Aparentemente, para nossos amados súditos imperiais e os grandes intelectos do Comando Supremo, parece que estamos dando um passo à frente para cada passo atrás. Mas acho que a receita dos óculos deles está errada. Tânia recomenda fortemente que troquem esses globos oculares também, se não conseguirem olhar diretamente para a realidade. É verdade que o exército imperial está mantendo as linhas em alto nível, mas ninguém tem o bom senso de ressaltar que ser capaz de manter as linhas é uma dimensão completamente diferente de ser capaz de vencer a guerra? Com um suspiro, ela pega a caneca que havia abandonado e enquanto bebe o café frio faz uma careta. O café também foi todo para o ralo. Atualmente, ela está internada em uma clínica de recuperação do Estado-Maior. Para o bem ou para o mal, o Estado-Maior se apega aos seus gostos aristocráticos, então não vendem café falso. Mas as importações devem ter diminuído para um fio d'água. Com a Marinha da Comunidade Britânica e os remanescentes da Marinha Republicana controlando o mar, provavelmente não há muito que se possa fazer. Mas se tudo o que conseguimos são esses grãos velhos e sem sabor, isso diz muito sobre a situação da cafeína no Império. A qualidade do café que conseguimos obter tem diminuído ano após ano desde o início dos combates. Certamente este é o barômetro mais eloquente do estado da guerra. E na realidade, ano após ano, nossos inimigos só estão ficando mais fortes. Por exemplo, a crescente presença dos Estados Unidos no Ocidente é algo que não podemos ignorar. Quanto à evidência de que a dificuldade em obter bons grãos de café é culpa deles, considere as forças do Exército Regular, que se autodenominam um exército voluntário e são basicamente compostas pela vanguarda dos Estados Unidos. Tânia estava lá fora, com os punhos voando como se quisesse esmagá-los com seu rancor de café, mas percebendo que eles eram mais poderosos do que o esperado, ela foi forçada a reconhecer uma crise iminente. Mas, deixando de lado os pensamentos do Estado-Maior, o Comando Supremo não compreende a gravidade da situação. Ela preparou um relatório oficial com todos os detalhes e particularidades e o enviou com a marca urgente, mas a resposta foi terrivelmente tímida. Parece que eles estão subestimando as coisas, e a ignorância deles faz Tânia querer esconder a cabeça em desespero. Ser denso pode ser útil dependendo da situação, mas no Império atual não é tão bom assim. Se continuarmos a tolerar isso, seremos sapos cozidos rapidinho. Nossa, Tânia tem que resmungar. Voltando minha atenção para minha situação pessoal, gostaria de ficar feliz que Tânia foi promovida, mas, irritantemente, é difícil aproveitar isso de verdade. Não, uma vitória é uma vitória. Não há dúvida sobre isso. Unity Usage and Operational Maneuvers in the Current War, que ela escreveu com base nas batalhas móveis no Sul, nas manobras iniciais em resposta à situação no Leste e nos levantamentos e outras pesquisas que ela fez na batalha aérea no Oeste, foi aceito sem problemas. E tanto isso quanto sua promoção a Tenente-Coronel Mágica foram repletos da alegria do trabalho árduo recompensador. Embora não seja oficial, ela também recebeu uma mensagem do Tenente-General von Zetor, juntamente com seus elogios, de que ele aguarda ansiosamente sua participação no recém-criado projeto conjunto entre o Corpo de Serviço e as Operações, o Escritório de Pesquisa Estratégica do Estado-Maior. Então tudo que Tânia pode fazer é esperar que eles possam vencer ou pelo menos evitar uma derrota fatal. Nações derrotadas não têm muita utilidade para soldados de alta patente e carreiras militares, exceto em corporações mercenárias. Tânia tem dedicado seu precioso tempo aprimorando seu histórico militar. Para não desperdiçar esse investimento em capital humano, ela espera que o exército imperial persista. Grande parte dessa esperança está depositada no próximo líder do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Até o momento não houve nenhuma instrução sobre um sucessor, mas provavelmente será o Capitão Weiss, como ela sugeriu anteriormente. O único problema potencial é sua patente. Ele também tem avançado a um ritmo bastante acelerado. De acordo com o sistema do Exército Imperial, ele teria que ser promovido a major para assumir o comando do batalhão. Mas aparentemente eles precisam de um tempinho. No caso de Tânia, o general von Zetor usou uma brecha no sistema para promovê-la a major, supostamente para formar o batalhão. Imagino que nunca se pode usar o mesmo truque muitas vezes. Eles não são muito flexíveis. Tânia suspira em sua mesa. Ela gostaria de reclamar, tem muita gente tentando te segurar, mas reprime o pensamento. Dito isso, permanecer como comandante do batalhão um pouco mais, pelo menos nominalmente, e deixar Weiss acumular mais experiência me ajudará a evitar qualquer reclamação sobre seu ritmo de promoção do grupo de trabalho administrativo na retaguarda também. Tânia continua fazendo o trabalho de base necessário, mesmo que seja uma dor de cabeça. Ainda assim, não é um trabalho ruim, tendo alcançado certo sucesso na batalha aérea ocidental e assim por diante.
Os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos estão descansando nos alojamentos do Estado-Maior na capital, conforme rotação padrão. Como eles têm a sorte de se reportar diretamente ao Estado-Maior, seus subordinados estão vivendo em uma clínica de recuperação que normalmente só os oficiais do Estado-Maior conseguem usar. Quanto à própria Tânia, até que o Estado-Maior termine de revisar seu artigo, uso de unidades e manobras operacionais na guerra atual, ela está apenas arquivando os documentos que chegam do escritório de pesquisa estratégica, trabalho burocrático que qualquer um poderia fazer, exceto precisar de autorização de segurança. Claro, não se pode desconsiderar o elemento de confiança. Olhando para os papéis espalhados sobre a mesa, ela vê que são todos documentos confidenciais com o selo ultra secreto para serem manuseados com cautela. Ela está feliz por ter acesso a esses segredos. Como ela pode aprofundar seu conhecimento sobre a situação do Exército Imperial e seus assuntos externos analisando todas as informações coletadas pelo Estado-Maior em cada frente é um trabalho bastante interessante e Tânia gosta dele. O melhor de tudo é que, ao contrário do serviço na linha de frente, ela consegue terminar o expediente todos os dias na hora de ir embora. Livre das missões noturnas de patrulha de interceptação e das saídas para encontrar invasores a qualquer hora, ela desfruta de um sono tranquilo e seguro todas as noites. Para Tânia, manter um horário regular é o primeiro passo para o retorno à normalidade. E um ritmo de vida adequado torna seu trabalho de escritório proveitoso. Por exemplo, mais recentemente ela estava trabalhando em um livreto voltado para especialistas intitulado As Origens da Ação Externa da Federação. Para quem está de fora, pode ser surpreendente, mas aqueles contaminados pelo comunismo e pela ideologia de seu partido são, na verdade, mais adeptos da política de poder do que de sua ideologia, e este panfleto analisa isso de forma crítica. Eu não tinha muitas expectativas, pois, dado o tema, imaginei que apenas especialistas ou diplomatas o leriam se tanto, mas, aparentemente, teve uma ótima recepção por parte de todos os tipos de pessoas, inclusive dentro do Exército Imperial. Tânia está aliviada por seu trabalho estar sendo devidamente reconhecido. Ela pode estar confiante em seu trabalho de escritório e em suas habilidades analíticas, mas é ótimo poder acumular conquistas. Sim, pretendo trabalhar em escritório pelo resto da minha vida. A lei deste mundo é que cada um faça o que lhe é mais adequado. Toda organização deve priorizar a gestão de talentos. Depois de retornar das linhas de batalha ocidentais, isso é quase como férias. Mas Tânia olha atentamente os documentos como parte de seu serviço voluntário, embora ela esteja pensando o tempo todo que se o fracasso for inevitável, ela pode economizar seus bens em preparação para o pior cenário e considerar a deserção. Mas provavelmente vale a pena mencionar que as filas aparentemente estão conseguindo se manter. Felizmente, de acordo com relatos da frente de batalha, a análise da taxa de atrito confirma que eles estão em uma situação muito boa, até mesmo esmagadoramente superior. Essa proporção está sendo mantida em 7:1. E devo acrescentar, essa estatística está sendo medida de acordo com padrões rigorosos, nada parecidos com aqueles dos relatórios absurdamente inflados e desleixados do Formosa Air Battle 17. Os oficiais do Estado-Maior estão indo para lá pessoalmente e, antes de se preocuparem com nosso próprio desgaste, estão estimando as perdas inimigas conversando com prisioneiros e contando cadáveres. Mesmo que soldados cresçam em árvores na Federação, essa taxa de atrito deve ser um duro golpe. Então Tânia confia que se a situação atual continuar, a vitória não será impossível e eles não perderão. Se há algo com que se preocupar, são os Estados Unidos, o maior estoque de armas do mundo, atacando por trás. Felizmente ou infelizmente, a indústria imperial tem um bom relacionamento com a indústria dos Estados Unidos, apesar de serem rivais em certos campos de vanguarda. Seria ótimo se o setor industrial deles se opusesse à guerra, mas em um complexo militar industrial, a indústria não tem tanta influência na política quanto o mundo em geral tende a pensar. Além disso, embora a ideia de que a indústria de munições lucra durante uma guerra seja um equívoco parcial, a verdade precisa ser confrontada. Especificamente, o problema é que mesmo que a corporação como um todo esteja com um déficit enorme, os funcionários individuais e seus clientes nas Forças Armadas lucrarão. Só de pensar que eles precisam antecipar que essas pessoas tentarão incitar a participação na guerra é o suficiente para deixar Tânia deprimida. O Império tem a luta contra a Federação a leste, bem como o confronto a oeste com a comunidade, que ainda não conseguiu resolver de forma definitiva. Os Estados Unidos ostentam uma produtividade industrial digna de ser chamada de arsenal. Juntar-se ao lado inimigo quando o Império já tem duas frentes abertas seria desespero, apenas desespero. A tarefa da política externa do Império é acalmar pacificamente os estados antes que sua indústria assuma uma postura de guerra, mesmo que o esforço diplomático exija muita submissão. Gostaria de sugerir que façamos o que for preciso para apaziguar a opinião pública e ganhar tempo até que tudo se desintegre. Afinal, os Estados Unidos são naturalmente uma democracia. Países democráticos só entram em guerra quando estão realmente furiosos. Em outras palavras, se irritarmos os Estados Unidos, acabou. Por outro lado, contanto que não irritemos os eleitores, podemos evitar uma guerra. Ela pretende fazer um argumento sobre a diplomacia estratégica do Império, sendo esse o ponto principal em seu próximo artigo, mas enquanto faz anotações, é interrompida por um visitante inesperado. Coronel von de Gurechaff, posso? Claro, entre Capitão Weiss. O Capitão Weiss foi essencialmente colocado no comando da unidade de combate há alguns dias. Oficialmente, o vice-comandante ainda é seu subordinado depois que ela lhe passou a responsabilidade pela unidade e seus problemas.
mas ela lhe deu bastante poder de decisão. Ele costumava ser o segundo em comando. A transferência está ocorrendo tão bem que Tânia não consegue imaginar o que ele veio pedir com tanta urgência enquanto eles estão de licença na retaguarda, em um rodízio de pessoal. Ela já disse para ele assumir o comando como se ele estivesse no comando. Tânia explicou abertamente ao Estado-Maior que deixaria o comando para seu subordinado durante o período de recuperação e reorganização, como parte de sua educação. Eles aprovaram, então, de certa forma, foi um período de experiência oficial. Tânia não poupou esforços para que ele fosse reconhecido logo no início como seu sucessor, então, falando sério. Por que ele veio me ver? Desculpe incomodá-lo, coronel. Vim com um pedido. Por mim? Certamente cooperarei no que puder. Ou você está aqui para me dizer para não recrutar nenhum dos seus homens? O tenente Cerebriacol é meu ajudante, mas não pretendo tirar mais ninguém do batalhão. Sem querer me gabar, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos é uma unidade de elite. Tânia o construiu dessa forma. Com sua experiência em combate, eles são veteranos experientes, sem nada do que se envergonhar, pois se reportam diretamente ao Estado-Maior. Certamente, eles continuarão a lutar com toda a sua bravura de elite. E até onde Tânia sabe, os conflitos internos ou antagonismos que tendem a ser os maiores problemas em unidades como esta são praticamente inexistentes. Em poucas palavras, é um batalhão muito aconchegante. Coronel von de Gurechaff, sou muito grato por toda a sua gentileza. Mas embora meu pedido esteja relacionado a isso, é algo bem diferente. Então, o que foi? Não pode ser que você queira que a unidade instrutora ensine, pode? Garanto que você é habilidoso o suficiente. Vais estar no início da carreira, mas é um veterano com a rara experiência no Exército Imperial, de ter lutado em todas as frentes. E embora tenha estado sob o comando de Tânia, sua experiência na liderança da unidade é ímpar. Ele se curva em agradecimento, mas pelo que ela pode perceber pela expressão dele, ele estava tentando falar de algo difícil e não conseguia encontrar as palavras. Capitão Weiss, somos você e eu. Se for algo dentro da minha alçada, não pouparei esforços. Se for difícil dizer, não vou forçá-lo, mas espero que possa me dizer o que está pensando. Então Tânia, como uma boa chefe, assume a responsabilidade de encarar as preocupações de seus subordinados com sinceridade. Tânia é generosa o suficiente para ajudar se puder. Quando a confiança está lá, é claro. Como chefe, existem alguns subordinados que valem qualquer quantia do seu tempo e alguns que não valem nem um segundo. Os primeiros são aqueles talentos promissores como Weiss que pensam por si mesmos, mas ainda assim pedem conselhos. Os últimos são os idiotas que tomam decisões por conta própria, sem nem mesmo ler o manual. Você é muito gentil. Você é um vice-comandante excepcional. Então, o que é? Portanto, Tânia von de Gurechaff, que se apega aos seus subordinados com base apenas na funcionalidade deles, consegue ser afetuosa com eles. É claro que é gentileza no sentido de que ela não é tola o suficiente para rejeitar as ideias fantásticas dos seus competentes subordinados. Mas é verdade que ela é mais gentil do que você esperaria. Sabendo disso, Weiss finalmente decide falar. Por favor, faça com que o do 113º faça parte do seu Cap Group. Todos nós do batalhão desejamos continuar servindo sob seu comando. Os olhos dele, por favor, coronel, enquanto a encaram são sinceros. Ela percebe que ele não está brincando, mas ainda assim se pega pedindo esclarecimentos. Cap Group. Desculpe, capitão, não sei nada sobre isso. Que Cap Group é esse que você quer se juntar? Do que ele pode estar falando? Tânia inclina a cabeça, pois não tem ideia. Ela deveria ser designada para o escritório de pesquisa estratégica na retaguarda. Ela se sente honrada por eles se voluntariarem para lutar sob seu comando. Mas Tânia não tem intenção de ir para a linha de frente e não imagina liderar um Camp Group em nenhum momento. Mesmo que se voluntariem, tudo o que ela pode fazer é dizer: desculpe, mas não entendo. Francamente, o caminho de Tânia não deveria cruzar com o do 113º Batalhão de Magos Aéreos. Na verdade, capitão, eu gostaria de lhe perguntar, este Cap Group é o que eu propus no meu relatório? O Estado-Maior ainda está lendo o documento. E foi apenas uma entre muitas sugestões. Tem certeza de que não está entendendo errado? Não se preocupe, coronel. Não vou deixar vazar. A postura de Tânia é negar terminantemente, mas Weiss aparentemente está convencido de que ela está sendo rigorosa quanto à confidencialidade. Quando ele assente e diz: eu também sou soldado, coronel. Não quero ser impertinente, mas imagina a situação em que você se encontra. Tânia fica sem palavras. A cabeça de Weiss balança como se dissesse: você é tão rigoroso com seus deveres, coronel, então não estou surpreso que você mantenha isso em segredo. Enquanto Tânia está simplesmente perplexa por ele estar interpretando isso como uma questão de confidencialidade. De onde surgiu essa história bizarra? Acontece quando ela está prestes a perguntar a ele. Deus prega uma peça nela naquele momento. Um dos seguranças enviados pelo Estado-Maior para a unidade de recuperação a chama com uma batida na porta. O que foi? Tânia o incita a entrar, e o jovem soldado alerta rapidamente que está sendo chamada. Coronel, o general von Zetor está ao telefone. O quê? Estou indo. Desculpe, capitão, volto já. O instinto de tocar uma vez de Tânia entra em ação, e ela sai correndo do escritório. Ela praticamente corre pelo corredor até a sala de comunicações e atende o telefone. Como não há muita chance de serem grampeados, o Estado-Maior utiliza telefones para comunicação entre as instalações. Bem, não é como se toda a mesa tivesse um. Ainda assim, o receptor é familiar para um guerreiro corporativo. Tânia pede desculpas por fazer o general esperar e Zetor ri dizendo que não há necessidade. Certo, coronel, vou direto ao ponto. Seu relatório foi aprovado. O Escritório de Pesquisa Estratégica do Estado-Maior provavelmente implementará suas sugestões na íntegra. Tânia responde que é uma grande honra e, naquele momento, ela se sente realmente maravilhosa. Uma chefe que entende isso, ter seu trabalho devidamente valorizado, é quase demais.
Portanto, Coronel von Degurechaff, tanto o corpo de serviço quanto a divisão de operações acham que o senhor deve ser o responsável pela pesquisa que propôs. É exatamente isso que eu quero. A alegria de trabalhar em tempo integral em pesquisa investigativa. Tânia imagina um soquinho no ar, mas externamente ela apenas acena com a cabeça, prudente. O trabalho de base que lancei valeu a pena. Este é apenas um aviso não oficial, mas o Estado-Maior aprovou que você trabalhe em tempo integral em pesquisas investigativas. Obrigado, General von Zetor. Pretendo dar tudo de mim neste trabalho. Ótimo. Tenho grandes esperanças nas propostas que você descreveu em uso de unidades e manobras operacionais na guerra atual. Se puder comprová-las com investigações ainda mais rigorosas, não pouparei esforços para refletir essas conquistas em todo o exército. Trabalhe duro, Coronel von Degurechaff. Claro, senhor, ela responde energicamente, e é justamente por isso que as próximas palavras que saem da boca dele a congelam. Para a localização, estou pensando nas linhas orientais. Conhecendo você, tenho certeza de que preferiria o conhecido continente sul, mas desta vez serei eu quem pedirá desculpas ao general von Rommel. O leste está tenso e precisa de um camp group que possa atuar. Quero mandá-lo de volta para a frente oriental. Por um breve momento, Tânia começa a se arrepender profundamente de ter atendido o telefone. Há algum tipo de mal-entendido. Há uma discrepância fatal entre meus desejos e o plano do Estado-Maior. Eu já havia percebido isso antes, mas pensei ter dito várias vezes a Zetor que queria trabalhar em pesquisas investigativas na retaguarda. Em vez disso, farei verificação de combate na linha de frente? Essas são ordens que eu gostaria de ter passado a vida inteira sem ouvir. Nenhuma transferência para qualquer filial seria tão chocante quanto esta. Sobrevivi àquela investigação chata e a 2 meses de trabalho de campo no Oeste. E o desejo do meu coração por serviço na retaguarda deveria finalmente ser realizado por um tempo neste mês. Mas aí fui transferido depois de apenas 2 semanas? Você quer dizer que o Estado-Maior não sabe por que o pessoal proíbe mudanças abruptas nas ordens? Uma raiva que ela não consegue expressar em palavras brota dentro dela. Até Tânia tem dificuldade em controlá-la. Mas ela consegue se conter para não gritar ao telefone. Ela pode estar segurando o fone com uma força normal. Mas sua atitude ostensiva é o autocontrole perfeito de um soldado que aceita ordens de transferência apesar de não as querer. Se for uma ordem, naturalmente não tenho objeções. A quem devo me reportar? Mesmo que não queiram ir, se for isso que eles mandam fazer, os soldados não têm o direito de recusar. Ela não tem permissão para dizer, posso investigar por trás, ou, não me trate como um faz-tudo. Mas Tânia não está levando a crise que enfrenta a sério o suficiente. Seus pensamentos se voltaram para o melaço no momento em que lhe disseram que ela seria enviada de volta para o leste. Ela não entende o significado de Zetor proferindo a frase horrível, um camp group que pode atuar. Uma vez ordenados a partir, os soldados, por natureza, não têm o direito de recusar. Eles falam sobre a marinha silenciosa. Bem, Tânia deve obedecer aos regulamentos do exército silencioso. E Zetor continua falando do outro lado da linha como se fosse ficar feliz em ouvir. Ultimamente, ela não tem conseguido entender o que se passa na cabeça do general, então não consegue entender direito. Você deveria estar feliz. Estamos deixando você formar um novo camp group. Feliz? É o verdadeiro sentimento de Tânia sobre o assunto. Eu não queria ir para a linha de frente em primeiro lugar. Para Tenente-Coronel Tânia von Degurechaff, não há razão para que ela se lance voluntariamente na linha de frente. Meu desejo sincero é nunca colocar um pé fora da retaguarda civilizada e relativamente segura. Não sou contra a luta contra o comunismo. Esse é simplesmente o dever de todo bom cidadão. Mas, tenho que me perguntar se preciso correr riscos proativamente. Por um raro momento, Tânia se entrega ao escapismo. Porque eu provavelmente deveria dizer, esmagar comunistas é bom, mas eu gostaria que outra pessoa assumisse os riscos. E mesmo que eu tenha contado com outros, sinto que contribuí para a nação de uma forma irrepreensível. Um grupo de combate? Mas Tânia é uma soldada e membro de uma organização, então ela engole seu descontentamento, mesmo que levasse um dia inteiro para desabafar todos os seus protestos. Isso não a ajudará a revogar as ordens. Tânia é sábia o suficiente para encontrar algo construtivo nisso. Por enquanto, formar um novo Camp Group não seria uma desculpa para ganhar tempo? Lembrando-se do que aconteceu quando formou seu batalhão, Tânia consegue se manter otimista. Sim, vamos deixar você implementar a doutrina do Camp Group que propôs em seu relatório em campo. Mostre-nos os resultados. Contanto que faça uso adequado da unidade, respeitarei sua descrição o máximo possível. Foi aí que Tânia entendeu a causa da discrepância. Zetor a deixou brincar no Oeste por 2 meses, não porque ele iria transferi-la para a retaguarda, mas para que ela preparasse o terreno para realizar pesquisas investigativas em combate. E então Tânia propôs que o Império formasse Camp Group em seu artigo, Uso de Unidades e Manobras Operacionais na Guerra Atual. O artigo continha lições sobre a eficácia do uso de forças, com base no precedente alemão de operação integrada na Segunda Guerra Mundial. Bem, isso deve ter deixado os tenentes-generais von Zetor e von Rudersdorf felizes. Que dupla excelente! Eles devem ter achado a proposta tão maravilhosa que decidiram realizar um experimento em combate real. Maldito! Se isso fosse acontecer, talvez eu devesse ter entregue o relatório mais tarde. Quem disse que não adianta chorar sobre o leite derramado sabia do que estava falando. Tânia lamenta sinceramente sua relativa desatenção ultimamente e sua dificuldade em decifrar as intenções de Zetor. Da próxima vez quero fazer melhor. Estamos tornando sua antiga tripulação, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, a unidade-chave. Isso é óbvio, então, mas não vamos tirá-los de vocês, então não precisam se preocupar com isso. Estamos dando a vocês certa margem de manobra na escolha de pessoal para o Batalhão de Infantaria e a Companhia de Artilharia também. Enviarei os candidatos mais tarde, junto com suas ordens oficiais.
Bem, agora eu entendo o que o Capitão Weiss estava falando. Tânia pensa com um olhar de compreensão no rosto enquanto reconhece o que Zetor está dizendo. Se eu tiver que ficar na linha de frente, poder usar meu grupo de veteranos competentes é uma ótima notícia. Se os superiores estão sendo atenciosos dessa forma, bem, significa que estou recebendo consideração. Acho que devo ser grato. Por enquanto, porém, preciso descobrir o quão sensatos eles são. Se não se importa que eu pergunte, qual é o período de formação? Quantos meses eu tenho? Desculpe, coronel. Gostaria de explicar, mas por regulamento não posso falar por telefone. É daí. Vou ser direto com você. Devo informá-lo de que não posso atendê-lo em nenhum momento. E não posso aceitar argumentos sob objeções ou reclamações. Espero que entenda. Tânia responde que não há nada que ela possa fazer se for confidencial, mas então congela ao ouvir o que Zetor diz em seguida. 5 dias. Sim, o som que chega aos seus ouvidos a petrifica, mesmo que seja só por um momento. Ela não consegue entender. Ela não quer entender. Então, naturalmente, a vontade de tentar nunca surge. Com licença, General von Zetor, mas o que o senhor acabou de dizer? Eu disse, 5 dias. Estou realmente contando com a sua habilidade aqui. Forme a unidade na capital em 5 dias e esteja no Distrito Militar Oriental em mais 5. Quando colocaremos o Camp Group na frente de batalha dependerá das condições nas linhas, mas estamos planejando algo em torno de 3 semanas, no máximo. Por volta de 16 de julho. Ela pensou por um momento que tinha ouvido errado, mas quando pediu para ele repetir, a resposta não mudou. Veja a rara visão de Rusted Silver em choque. Bem, se alguém ficaria feliz em ver isso ou não é uma questão delicada que depende de sua humanidade. Provavelmente não é muito divertido para ninguém interpretar a psique de um monstro em estado de choque. De qualquer forma, a dificuldade da tarefa abalou Tânia violentamente. 5 dias. Apenas 5 dias? E então ser enviado para o combate daqui a 3 semanas. O que eles estão fumando? Mas no máximo, deve significar que ser enviado para o serviço de linha de frente quase imediatamente após a chegada também é uma possibilidade. Nesse caso, poderíamos estar literalmente em combate em 10 dias. Isso é praticamente tempo zero. Reuni-los, enviá-los e colocá-los em combate em poucos dias é um padrão praticamente impossível. Não importa como você os veja, essas ordens são completa e completamente irracionais. Qualquer um que as recebesse duvidaria de seus ouvidos. Eles teriam que fazer isso. Ela tem certeza de que qualquer oficial do exército imperial reagiria da maneira que ela está reagindo. General, se é isso que você está ordenando, farei tudo o que puder, mas não tem como chegarmos a tempo. Isso não é só difícil, é impossível. Poderíamos dizer que seu pedido implícito de que as ordens fossem retiradas é um protesto pacífico. Deixemos de lado a questão de saber se ela está realmente sendo instruída a construir um Cap Group para combate na linha mais avançada. O que Tânia quer perguntar é extremamente simples. Como eu poderia formar esse novo tipo de unidade? Coronel, sei que estou pedindo o impossível, mas o senhor mesmo escreveu que os Camp Groups são formados de forma ad hoc, e seria desejável fazer alguma pesquisa investigativa sobre sua formação rápida. Quero saber com que rapidez o Estado-Maior consegue reunir unidades em tempos de guerra. É claro que, como sei que não é razoável, tratarei isso como um experimento e pegarei um pouco mais leve com você. Faça o que for preciso para conseguir. Entendido. Infelizmente, porém, a resposta de Zetor por telefone ao contra-argumento ao qual Tânia estava se apegando é uma ordem militar que não tolera mal-entendidos. Na estrutura organizacional do Exército, uma vez dada uma ordem, ela invoca autoridade absoluta. Afinal, as Forças Armadas são a organização mais hierárquica do mundo. É ótimo que você não precise ouvir as reclamações dos seus subordinados, mas quando uma ordem vem de cima, também não há espaço para suas opiniões. É fácil ser quem dá as ordens, mas como sou eu quem tem que engolir meu sarcasmo e meus protestos, tenho vontade de chorar. A restrição da liberdade me dá vontade de gritar. É por isso que os estados militares são tão... Argue. A única coisa boa que você pode dizer é que é melhor que os comunistas. Dito isso, Tânia já está se preparando. Ela tem que cumprir seu dever sob as condições dadas. Se for esse o caso, então, em vez de chorar, vamos trabalhar com positividade. Se você tiver que fazer algo que não quer fazer, é muito mais construtivo acabar logo com isso. Sua cerimônia de fundação será daqui a 6 dias. É uma unidade completamente nova. Parabéns, este será o primeiro Cap Group subordinado diretamente ao Estado-Maior. Zetor prossegue, dizendo que a nova unidade, com o do 103º Batalhão de Magos Aéreos como núcleo, tomará unidades emprestadas de outras áreas. Em outras palavras, o Estado-Maior selecionará as unidades apropriadas, o que deixa Tânia um pouco mais à vontade. Tânia demonstra que compreendeu, e Zetor diz que quase esqueceu algo e a informa em tom administrativo. O codinome é Salamandra. Então você comandará o Camp Group Salamandra. Oficialmente é chamado de Camp Group Experimental sob o Estado-Maior, mas isso é chato, então decidimos por um codinome. É certamente um nome dramático, e associado ao elemento fogo. Soa forte. Tânia responde que está satisfeita com o nome que soa corajoso, mas o que ela está pensando é na combinação desse nome mais o curto período de tempo. Será que isso é alguma ironia da história? Por algum motivo, as palavras avião de caça do povo me vêm à mente. E o mau pressentimento que ela tem acaba sendo verdade. Exatamente. Confio em você, mas realmente precisamos de resultados.
Suas tropas são as únicas veteranas. Todos os outros são novatos com um pouco mais de casca grossa. Faça acontecer. Ela nem tem tempo para dizer sim, senhor. Tendo aparentemente dito tudo o que queria, Zetor simplesmente desliga. Por alguns momentos, Tânia fica ali segurando o fone, desejando poder se desesperar, mas em vez disso usa seu espírito de ferro para confirmar o que ela precisa fazer. Se não há tempo, ela precisa começar agora, o que significa que não tem tempo a perder. Ela corre de volta para o escritório, onde seu antigo subordinado a aguarda, e decide dar um sorriso diabólico. Boas notícias, Capitão Weiss. A permissão foi concedida. Vou levá-lo comigo para o inferno por um tempo. Eu o acompanharei humildemente, comandante do Camp Group. Vai saúda com um sorriso eufórico. Ele é um subordinado excelente, um daqueles raros que tem vasta experiência e são confiáveis. Infelizmente, ele também é um fanático por guerras que se voluntaria proativamente para ir ao campo de batalha para servir na linha de frente. Se um talento tão promissor como esse ama tanto o combate, isso deve ser algo fundamental nos sistemas e na cultura do Império. Ah, é triste, mas a realidade é cruel. Pode haver um diabo neste mundo, mas não há um Deus benevolente. Imagem. 28 de novembro, ano unificado de 1980, Nova York. Olá a todos. Ou talvez boa noite. Aqui é o correspondente especial da WTN, Andrew. Hoje é Black Friday, e estou falando de Nova York, onde a batalha das vendas de Natal está a todo vapor. Já é quase Natal e olha só essa multidão. Vou comprar um monte de presentes para minha esposa e meus filhos também. Sinceramente, gostaria de esquecer minhas obrigações com a WTN e ir às compras. Mas, infelizmente, acho que meu chefe não aprovaria isso. Em vez disso, estou aqui combinando trabalho e lazer. Naturalmente, nosso tema é a resolução de quebra-cabeças de sempre. Não, só porque é Natal não significa que faremos algo diferente. Não se preocupe. Dito isso, você já quis contar uma historinha engraçada para seus filhos? Se sim, a equipe de reportagem especial da WTN recomenda a Salamandra. Se seu filho não se assusta com as ameaças habituais de Natal de brincadeiras de elfos com crianças mal criadas, isso deve resolver. Afinal, esse boato é tão sensacional que até soldados formidáveis o temem. Ouvi isso dos destemidos membros da PMC, que nos escoltaram no Oriente Médio, como seu medo número 1. É assim que a lenda da Salamandra é assustadora. Pelo que ouvi dizer, a Salamandra é adorável e muito inteligente. Se você demonstrar carinho, ela até se apega a você. Assim como um pastor alemão, ela pode se tornar um membro confiável da família. Às vezes ele implora ou prega peças, mas aparentemente todo mundo acaba ignorando essas coisas. É claro que a senhora Legend ficou furiosa e gritou que tinha ido longe demais, mas, bem no final, todos adoraram a Salamandra. Porque sendo ela ainda mais confiável que um pastor alemão, como não adorar? Em algum momento, porém, os pedidos e brincadeiras da Salamandra se tornaram demais. Mas o que você acha que aconteceu quando ninguém simpatizou com a confiável senhora Legend, que continuou a repreendê-la furiosamente o tempo todo? Isso mesmo, ninguém conseguiu deter a Salamandra. É claro que a Salamandra amava e estimava a todos, mas infelizmente não havia ninguém para lhe ensinar a distinguir o certo do errado. Então a Salamandra nunca percebeu que todos não gostavam dela. Logo ela esgotou a paciência de todos. Mas permita-me dizer, mesmo assim, infelizmente, olhando mais de perto, a Salamandra parecia muito forte. Afinal, parecia um pastor alemão. Todos começaram a se perguntar, o que deveríamos fazer? A história termina de forma diferente dependendo de quem a conta. Mas depois de ouvir essa história, os pais podem dizer isso aos seus filhos. Tom, você não está sendo um pouco salamandra? A propósito, perguntei ao ex-soldado que me contou essa história, e ele disse que a salamandra é, na verdade, uma criança. Até soldados têm família. E ouvi dizer que alguns deles, que deixaram os filhos para trás na linha de frente, acabaram mimando-os. Sim, deve ser um problema constante dos pais ao redor do mundo, essas diversas preocupações com seus filhos. E então a moral da história de hoje é, não estrague demais seus filhos. Prometa que não fará isso. Mas de onde surgiu essa lenda? Você pode se surpreender ao ouvir que a resposta é o campo de batalha. É uma história que se espalhou entre os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas do que se trata? A verdade parece ser, como acabei de mencionar brevemente, que os soldados na frente de batalha estavam pensando em suas famílias em casa. Em outras palavras, como não podiam ver seus filhos, acabavam enviando-lhes presentes demais e mimando-os. Então, quando a guerra acabou e eles voltaram para casa, ficaram chocados ao encontrar seus filhos transformados em pirralhos. E assim temos anedotas sobre as repreensões das crianças salamander no primeiro Natal após o retorno para casa. Bem, hoje demos uma olhada em uma história oportuna que nos foi deixada pela guerra. Espero que vocês gostem quando adotarmos uma abordagem um pouco diferente de vez em quando. Tenham um bom dia. Imagem. 27 de junho, ano unificado de 1926, prédio principal do Escritório do Estado-Maior-Geral. Após se mudar rapidamente do Centro de Recuperação do Estado-Maior para um escritório que lhe foi dado no prédio principal da capital, Tânia luta com um maço de papéis que explicam como a situação não está indo bem para ela. Ela temia o comentário assustador do tenente-general von Zetor sobre novatos com pele um pouco mais grossa, mas conseguiu escapar instintivamente do terror temporariamente ao cumprir resolutamente todos os procedimentos para montar a unidade. Mas agora chegou o momento em que ela deve enfrentar esse medo. Quando o primeiro-tenente Grants, a quem ela havia mandado correr por todo o escritório do Estado-Maior como um ajudante, pede permissão para entrar, ela já está preparada. Quando ele coloca discretamente o envelope que acabará de receber do corpo de serviço próximo sobre a mesa dela, ela percebe que os documentos previstos chegaram. Quando Tânia abre o envelope cuidadosamente lacrado, toda a sua determinação é em vão, e seu rosto fica tenso.
Por um momento seus dedos brancos como porcelana tremem, e ela encara a lista como se fosse sua inimiga jurada. O que Grandes entregou foi a lista de unidades que o Estado-Maior-Geral tinha em mãos e o pessoal que elas poderiam oferecer a Tânia, o que ela havia solicitado por ansiedade. Considerando o quanto estava assustada com o comentário de Zetor sobre novatos casca-grossa, ela se preparou para uma terrível cota de tropas. Bem, ela achou que tinha se preparado. Mas quando ela realmente dá uma olhada, sua prontidão se dissipa. De todas as coisas que eles poderiam ter nos dado, recebemos um 2º batalhão de infantaria de reserva recém-formado, sem experiência em combate, e uma companhia de artilharia de reposição? Ela murmura com a voz trêmula. Será que estou interpretando errado? Ela olha para o documento, mas as letras que vê não mudam. Ela mal consegue se controlar porque Grantes ainda está por perto. Mas se dependesse dela, ela teria rasgado a lista em pedaços e jogado tudo na cesta de lixo. Nós fizemos um acordo sobre uma unidade blindada. Nós fizemos um acordo. Mas esse é o batalhão de infantaria novato que eles me deram? Pelo que lhe foi dito, o plano era adotar o Camp Group Salamander, com o do 103º Batalhão de Magos Aéreos como unidade principal, uma unidade de infantaria capaz de lidar com missões de engenharia de campo, além de uma companhia de artilharia de apoio. E apesar de recém-formados, eles teriam uma companhia blindada. Aparentemente, ela não tem escolha. Mas é horrível receber um bando recém-formado de amadores. Como alguém prestes a ser arremessado para o leste, notório como um campo de batalha feroz, ela gostaria de protestar. Até Grantes e os outros que ela havia cuidado no Reno foram treinados antes de serem jogados lá. Mas hoje em dia esses caras são treinados tão rapidamente que cultura forçada ainda parece uma metáfora muito branda. Isso não é uma piada. Ela tem uma opinião ou duas, mas, tendo sido informada de que a guerra está se aproximando, não lhe resta outra escolha a não ser aceitar as coisas como estão. É por isso que ela queria pelo menos uma infantaria decente, mas, pelo documento, parece que isso está fora de questão. Ainda assim, tudo tem limites, inclusive o quanto se pode tolerar. A lista em suas mãos é tão horrível que as feições graciosas de Tânia se distorcem como se ela tivesse sido repentinamente atingida por uma dor de cabeça. Isso não tem graça. Infantaria e artilharia não podemos usar nem para a guerra? Nem tenho certeza se poderíamos usá-las como escudos. Será que os oficiais do Estado-Maior me confundiram com algum tipo de fábrica de reciclagem? Grantes fica rígido em posição de sentido ao lado dela enquanto ela explode e seu rosto se contrai. Bem, não é de se admirar. É assim que as coisas estão ruins. Não está claro se esta nova unidade será útil. Além disso, seu principal poder de fogo, a artilharia de substituição, possui canhões ridiculamente obsoletos. Provavelmente, eles rasparam o fundo do poço para encontrar esses caras. Bem, é melhor do que uma unidade completamente nova, mas ainda estou ansioso com o equipamento e a habilidade deles. Tendo pensado até aqui, ela não vê sentido em pensar mais. Ela julga que qualquer coisa além disso seria apenas reclamação. Eu pensei que os banqueiros é que tinham que fazer o trabalho pesado, murmura para si mesma enquanto se levanta. Mas como não tem escolha, parte para o trabalho pesado de consultar o Estado-Maior sobre pessoal. Nunca pensei que teria que fazer esse tipo de coisa no exército, ela lamenta internamente enquanto, acompanhada pelo carrancudo Grantes, faz uma incursão na seção de equipamentos do Estado-Maior. Ela agarra um líder de grupo, um aluno da turma que por acaso está lá e ao mesmo tempo em que o repreende por seu estilo de trabalho tranquilo, protesta com uma atitude calma, mesmo que sua determinação seja inabalável. A saber, a menos que tenhamos o equipamento necessário para realizar a pesquisa investigativa do Estado-Maior, não seremos capazes de atender às suas expectativas. Claro, nem mesmo Tânia quer brigar com os funcionários da retaguarda. Então, embora proteste, ela se mantém rigorosamente controlada e não se desvia da etiqueta adequada. Pelo menos, não até que o líder do grupo diga algo que não deveria. Pode dizer o que quiser, coronel, mas não é como se não compreendêssemos as dificuldades da frente de batalha. Sempre nos esforçamos muito em nosso trabalho, então espero que o senhor aprecie isso. Fazemos o melhor que podemos para distribuir equipamentos de acordo com a qualidade das tropas. No momento em que o major diz essas bobagens, relaxando no sofá, tomando café de verdade, Grantes, que está ao lado de Tânia quando ela sussurra inconscientemente dá um passo para trás. Mais tarde, ele sussurra para os outros que ela havia perdido a paciência. Que piada incrível acabei de ouvir. É a resposta de um burocrata, e não de um burocrata exausto, mas de um oficial da retaguarda cheio de energia. Tânia tem um sorriso estampado no rosto como formalidade, mas sua tolerância atingiu o limite. Abandonando qualquer resquício de polidez, seu rosto fica inexpressivo, e ela se aproxima um passo, abrindo a boca em uma fúria assassina. Um batalhão sem veteranos? Se você está dizendo que isso é o melhor que pode fazer, faria mais sentido te substituir por um gato. A maioria dos militares da lista são reservistas ou recrutas recém-formados. Os veteranos, que deveriam ser os membros-chave, estão praticamente todos no nível mais baixo da escala de avaliação do exército. Há alguns suboficiais que podem valer a pena, mas acabaram de se recuperar dos ferimentos do Reno. Considerando o declínio da força física deles e o tempo que passaram sem ela está praticamente sem saber o que fazer. Sinceramente, nesse ritmo, fantoches para usar como iscas teriam sido melhores. E os canhões de 15 centímetros podem ter 15 centímetros, mas o modelo antigo, não os novos. Isso significa que o alcance importantíssimo deles será gritantemente inferior. Talvez meu batalhão e a seção de equipamentos devessem fazer um exercício com munição real,
Continua Tânia, irradiando ondas de ódio contra o major da seção de equipamentos, cada vez mais pálido. Se tivéssemos um tiroteio, acho que você se recomporia rapidinho. Ela não consegue acreditar que eles foram tão superficiais a ponto de olhar apenas para os 15 centímetros e nenhuma das outras especificações. Se esse idiota vai dizer que esse foi o melhor trabalho deles, então, para Tânia, eles são os preguiçosos incorrigíveis. É insano pedir a alguém que aumente seu poder de fogo com armas antigas de curto alcance. Tânia tem muita experiência sofrendo com fogo de artilharia de supressão no Reno, então uma onda de amargura cresce dentro dela por ter um limite para sua capacidade de competir com sua própria artilharia. É por isso que quando tentam forçá-la a fazer isso. Escute, Major. É meio difícil aceitar isso do idiota que nos abandona, a mim e a minha unidade, com equipamento inferior, enquanto ele está relaxando daquele jeito. Esses caras da retaguarda que nunca vivenciaram uma batalha de trincheiras não conseguem entender o medo de serem ultrapassados em alcance. Minhas desculpas, coronel, mas estamos fazendo o nosso melhor para... Este é o seu melhor? Não é brincadeira. O Estado-Maior do Exército Imperial não precisa de boca, precisa de experiência em combate. A unidade blindada é um pouco melhor, mas 4ª DS, além de não terem muita força, tem blindagem fraca. Ela o bombardeia abertamente com sua raiva. Ele achou que eu não entenderia nada sobre equipamentos de unidades blindadas? Não acredito que ele nos dê o tanque 4D. É um modelo antigo que já está sendo usado para treinamento e segurança na retaguarda. Talvez se fossemos uma unidade de instrutores ou um esquadrão de segurança. Mas para uma unidade que trabalha como cavalos na linha de frente sob o pretexto de pesquisa investigativa, isso é intolerável. Tânia está sendo colocada na linha mais à frente, não em território ocupado. Talvez os guerrilheiros não usem armas antitanque e artilharia pesada, mas nas linhas principais, os grandes canhões, as forças aéreas e os magos inimigos saem dizendo: o que suas tropas blindadas podem fazer contra nós? Vocês não têm GS extras como os que eles estão usando no continente do sul? Se não tivermos pelo menos o modelo G atual, não conseguiremos fazer nada na linha de frente. E felizmente para Tânia, ela recebeu uma carta pessoal do comandante do corpo von Rommel outro dia. O que ela ouviu dele foi raiva pela interrupção do abastecimento e medo de que a situação só piorasse. E segundo ele, embora o desgaste dos tanques seja mínimo, eles precisam desesperadamente de combustível e munição. Mas ele escreveu, a seção de equipamentos não mudará a proporção de tanques para outros suprimentos. Ela respondeu que burocraticamente não fazia sentido, mas aqui estamos. É a mais pura verdade. Por favor, não seja irracional, coronel. Não há suprimento sobrando em lugar nenhum. A resposta que ela recebe é simples, não há excedente. Mas Tânia sabe que o general von Rommel recusou o equivalente a 2 empresas de modelos G e disse que queria combustível. A 5ª Divisão Ligeira no continente sul me deve. Quero a cota de GS deles. Em vez disso, enviem a eles a quantidade equivalente de combustível na nave deles. Tânia ficaria feliz em receber o equipamento de que precisa. Rommel ficaria feliz em receber o combustível de que precisa com urgência. Esta é uma proposta baseada na lógica utilitária que deixará todos felizes. Pense nisso. Ninguém perde nessa troca. Só um comunista recusaria um acordo como esse. Não consigo entender uma recusa irracional. Se os humanos relaxam na busca pela felicidade, então é o fim para eles. Você está falando sério? Que absurdo! Quantas regras você está tentando nos fazer quebrar? Quebrar regras. Tânia zomba, pensando, tenho certeza de que você consegue quebrar qualquer regra que quiser. Ao contrário do que você poderia esperar, se você procurar as brechas, as regras estão cheias de maneiras de justificar seus objetivos. Espere, talvez eles se chamem do 111ª Divisão Blindada agora. De qualquer forma, vocês devem poder nos entregar os tanques quando quiserem. Eu explicarei isso pessoalmente ao general von Rommel. Se você puder, então faça. Quem será o responsável por isso? Essa é a expressão no rosto do major quando essas palavras escapam de sua boca. Que idiota descuidado. Tânia sorri, agarrando-se ao seu compromisso. Ah, então está decidido. Não acredito que ele não conseguiu nem dar uma resposta ambígua. Com um sorriso esplêndido, Tânia tira do bolso do peito uma carta que acabará de receber de Rommel. Com licença, coronel, mas o que é isso? É uma carta pessoal, mas tudo bem. Vou deixar você ler, então me diga o que você tem que dizer. Tânia enfia a carta do querido comandante do corpo do exército, a quem ela disse que explicaria as coisas, bem debaixo do nariz do idiota atordoado. Quando recebeu outro dia, ela jamais imaginou que o usaria assim. As conexões que você tem podem ser úteis das maneiras mais inesperadas. Tânia reflete sobre como a sociedade humana se baseia, em última análise, nessas conexões, grata pela que tem com o general von Rommel. E como o major parece não entender a situação, Tânia é gentil o suficiente para ler a carta para ele. Vou lhe contar o que o general von Rommel disse. Se eles não chegarem aqui de qualquer maneira, prefiro que você os use. A propósito, proponho que lhe seja alocada munição e combustível. Então ela acerta ao major endurecido com seu trunfo. O vice-diretor do corpo de serviço, general von Zetor, aprovou essa ideia, mas, se você tiver um motivo para rejeitá-la, eu gostaria de ouvi-lo. Não tem problema ser um pouco insistente. É o que acontece quando você faz o que é preciso. Tânia brande o rascunho ao qual o tenente-general von Zetor deu aprovação tácita, e ela pode ver pela expressão congelada do líder do grupo da seção de equipamentos que ele está começando a entender. Certo, deixe-me confirmar com você, major. Eu realmente agradeceria se o senhor entendesse e respeitasse meu pedido. É um pedido de empréstimo de poder de fogo do comandante de um camp group que se reporta diretamente ao Estado-Maior com o apoio do chefe do corpo de serviço, já acordado pelo comandante do corpo do exército. Se claro, em nome da seção de equipamentos, posso dizer que gostaríamos de cooperar o máximo possível, mas coronel,
Há algo errado? Pergunta Tânia com o olhar. Em resposta, o líder do grupo da seção de equipamentos fica em silêncio, o que é decepcionante. Como ele não tem contra-argumentos, Tânia sente que pode manipulá-lo desde que observe para garantir que ele esteja obedecendo. Enganar uma empresa de modelos G com o gerente da burocrática seção de equipamentos não deveria ser um problema. Pelo menos, ela superou esse obstáculo. Mas então ela tem uma ideia. Nunca vou me dar bem com esse cara. Nesse caso, talvez faça sentido tratar isso como um jogo de soma zero e tirar o máximo que puder dele. Enquanto estou aqui, só existe ação. Afinal, pedir não custa nada. Gostaria de pedir sua ajuda em relação ao saque que tomamos da República na grande investida no Oeste. Havia tanques, não é? Ah, bem, sim. Então deveríamos ter veículos blindados de reserva, certo? Eu também gostaria. Já que são apenas bens roubados, não é como se o exército fosse usá-los oficialmente, então deveria ser possível. Vê com licença, Coronel von de Gurechaff, mas o senhor já tem infantaria e uma unidade blindada. Não posso lhe dar veículos blindados adicionais. Infelizmente para o major, que insiste que não pode quebrar as regras, Tânia é versada em todos os detalhes. Esse cara está declarando que isso não pode ser feito com a bravura de quem acabou de cortar a cabeça de um demônio. Sinto pena dele. Gostaria que vocês consertassem os canhões autopropulsados. O regulamento determina que as armas podem ser consertadas no local com a autorização do comandante. Os veículos blindados não são para a infantaria, mas para aprimorar os canhões obsoletos que temos. Então, poderiam, por favor, fornecer o combustível e os veículos o mais rápido possível? Sim, exigir a substituição dos canhões antigos por novos é impossível, mas esforços para melhorá-los estão sob a autoridade do comandante. Consertar canhões nos veículos blindados apreendidos da República para fabricar canhões autopropulsados certamente conta como melhoria. Esses veículos estão sendo armazenados porque não têm utilidade alguma, então, a menos que o Estado-Maior tenha alguma razão lógica para rejeitar a proposta dela, ela deve ser aprovada. Nesse caso, eles funcionarão com combustível, então ela também precisará de uma cota adicional de suprimentos. Isso pode ser uma aposta arriscada, mas os campos de petróleo de Este ficam no leste, então Tânia espera conseguir algum emprestado do grupo de exércitos do leste. Em uma batalha defensiva, ela poderá abastecer seus veículos com tanto óleo recém-bombeado quanto quiser. Nesse ponto, ao contrário dos caras do continente sul, ela não terá que se preocupar com combustível. Quanto mais penso nisso, mais sentido faz. Por favor, não seja ridículo, coronel. Tudo bem, não vou pedir para você fazer as melhorias. Nós mesmos as faremos. Então, por favor, tire os veículos blindados do depósito para nós. Talvez seja um pouco demais pedir a seção de equipamentos para realizar os consertos, ela percebe. Se lhe disseram que o trabalho deles era de gestão e não de reforma, bem, isso pode ser verdade. Ela entende a lógica do argumento e récua. Acho que vou ter que incomodar o arsenal técnico para fazer um trabalho urgente para nós, decide Tânia. Para a sorte dela, ela tem um monte de conhecidos que não pode desfazer lá. Ela poderia até chamar o Sugel. Ele pode ter aquele péssimo hábito de louvar a Deus, mas suas habilidades são legítimas. E se ela insistir com seus contatos na unidade de instrutores que se trata de um experimento com canhão autopropulsado, pode esperar que eles também cubram os custos das melhorias. Então ela estende a mão e insiste para que o major desista da mercadoria. Mas isso é loucura. Não, eu insisto em levá-los. Com todo o respeito, coronel, é só que... Mas por algum motivo, esse cara parece não entender. Mesmo que Tânia esteja falando humildemente com ele, ele ficou teimoso e continua repetindo. Eu não posso, eu não posso. Então Tânia dá um leve aceno de cabeça e vai direto ao ponto. Major, vamos ser francos. É já ou nem? Imagem. 28 de junho, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior-Geral, Gabinete do Diretor Adjunto do Corpo de Serviços. Era comum encontrar subordinados chegando com uma petição imediatamente após a emissão de ordens. Qualquer oficial que trabalhasse no Estado-Maior, sem dúvida, já tinha presenciado um subordinado reclamando que não havia tropas suficientes. Mas desta vez nem mesmo o tenente-general von Zetor conseguiu entender o pedido do visitante. Mais precisamente, talvez você pudesse dizer que, embora ele entendesse o pedido em si, era praticamente o mais descarado que ele já havia recebido. Um que desafiava a compreensão. Quero uma companhia de magos substitutos, ele murmurou atordoado. Contanto que seus olhos não estivessem com problemas, não importava como ele o lesse, o formulário era uma solicitação para uma nova empresa de magos. Não havia espaço para mal-entendidos ali. Não havia erros na composição, e o documento estava perfeitamente formatado. Colocando lentamente sobre a mesa, Zetor, que ultimamente sentia o cansaço aumentando, levantou a cabeça. Diante de seus olhos, em posição de sentido, estavam o tenente-coronel von de Gurechaff e uma mulher com a insígnia de primeiro-tenente. A coronel von de Gurechaff trouxe a outra com ela, então ela devia ser. Sim, seu ajudante, o tenente Cerebracol. Isso é uma piada, coronel von de Gurechaff? Sem nem pensar, ele respondeu que não conseguia entender as intenções dela. Afinal, o grupo de combate Salamandra estava sendo formado, tendo do 103º Batalhão de Magos Aéreos como unidade-chave. Peço desculpas, General von Zetor, mas não é brincadeira. Concluí que para operar com sucesso de forma integrada, uma companhia de magos é absolutamente essencial. Coronel, o senhor já tem um batalhão reforçado. Em outras palavras, o senhor já não possui uma arma de força incomparável? Leve quantas companhias quiser dela.
Só com aquele batalhão reforçado, o Camp Group tinha a força de um regimento ou brigada de magos. Apesar de ser uma unidade recém-formada, eles lideram um batalhão de infantaria e uma companhia de unidades blindadas e de artilharia. Mas ela queria mais? Ela estava essencialmente pedindo uma brigada mista independente e reforçada com a força necessária. Honestamente falando em superpoderes, não era o tipo de força que ele poderia confiar a um tenente-coronel. Como você tão sabiamente apontou, isso está correto. Mas, se possível, precisamos de um escudo, mesmo que seja fraco. Mas ela nem pareceu reagir ao tom incomodado dele. Pelo que ele percebeu, ela parecia genuinamente convencida de que a companhia era necessária. Ele não conseguia acreditar na ousadia que seria pedir que uma companhia de magos fosse retirada de algum lugar naquele estágio da guerra. Não seja ridículo. Você disse que eu podia. Certamente, ele disse que seria um tanto indulgente, mas isso? Não, se ela realmente precisasse, ele consideraria. Mas ela já tinha o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, um batalhão aprimorado. Ele já tinha tido bastante dificuldade em silenciar as vozes que solicitavam companhias para operações que estavam desesperadas por magos. A maioria das unidades de magos utilizáveis estão na linha de frente. A razão pela qual o batalhão reforçado foi mantido com efetivo completo e puderam descansar na capital foi que, apesar de terem ido longe demais e de serem poucos, suas conquistas foram simplesmente significativas. Era também por isso que eram tão requisitados nas linhas de frente. Isso nem precisa ser dito, mas preciso que você entenda que, apesar do rápido aumento nas unidades de magos, os comandantes nas linhas de frente ainda reclamam que não tem pessoal suficiente. É realmente tão sério. As circunstâncias mudaram desde a formação do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Estamos com uma escassez desesperadora de magos. As frentes leste e oeste estão praticamente competindo por eles. Qualquer um com aptidão já foi designado para uma frente, e o restante ainda não concluiu sua formação. Francamente, os magos que eles conseguiram cultivar eram apenas uma gota no oceano do que precisavam. O batalhão de magos do grupo de combate Salamandra já estava reforçado com uma companhia extra, então dar-lhes mais uma era. Quão impossível seria pedir algo mais? O exército já absorveu quase todos com alguma habilidade mágica. Zetor resmungou mentalmente sobre o primeiro lugar, olhando para Degurechaf. Mesmo que ela fosse um exemplo extremo, o exército vinha trabalhando agressivamente para acolher qualquer um com aptidão para expandir suas forças mágicas. O Império simplesmente não tinha magos em excesso. Talvez outros países tivessem a opção de recrutar grupos de talentos ainda inexplorados, mas o Império já havia feito isso, então sofria com a escassez de pessoal. Bem, talvez houvesse alguns talentos ainda não descobertos na próxima geração, mas levaria tempo para que eles se desenvolvessem. Degurechaf, diante dele com sua cara de pôquer, certamente era uma exceção. De alguma forma, ele não imaginava que pudesse haver tantas crianças feridas no Império como aquele jovem adolescente de volta do campo de batalha. E na verdade, independentemente de como ele se sentia como soldado, pessoalmente, a ideia de interagir com elas era aterrorizante. Mas, general, eu preciso deles. Explique o porquê com um pouco mais de detalhes. General, é a relação entre o martelo e a bigorna. Não consigo brandir o martelo do 203º Batalhão de Magos Aéreos se a bigorna estiver fraca. Além disso, o batalhão foi treinado e está acostumado a operar como 4 companhias juntas. Por favor, pense nisso. Ahá. Zetor entendeu o que Degurechaf estava tentando dizer. Ela queria fortalecer seu grupo, o 203º Batalhão de Magos Aéreos. Ainda poderia ser considerado um pedido egoísta, mas o batalhão provavelmente foi treinado para trabalhar em conjunto em 4 companhias, exatamente como ela disse. Eu entendo, mas espere. Não é que eu não tenha ideias. É que, sim, general. Alguns magos não foram convocados porque o exército não tinha certeza se seriam úteis. Eles também aumentaram a pressão para recrutar alguns fora de temporada. Se juntassem esses magos, poderiam formar uma companhia. Mesmo que fosse impossível conseguir aqueles, havia outros candidatos a mago que não haviam passado. Eles provavelmente conseguiriam formar uma empresa com eles. Se fosse só isso, então conseguir alguém daquele grupo não seria impossível. Desculpe, mas eles parecem mais pintinhos do que soldados. Estou te dizendo, eles mal saíram da casca. Eu poderia te dar, mas eles não estariam te atrapalhando? Desta vez, não vou pedir nada especial. Contanto que sejam magos, eu os aceito. Mas aparentemente ela usaria tudo o que pudesse. Ela era tanto uma defensora quanto uma manifestação dessa filosofia. Antes mesmo de completar 10 anos de vida, ela se juntou ao exército e passou a vida no campo de batalha. Talvez ninguém tivesse o luxo de ser são neste mundo louco. A normalidade era uma extravagância que eles teriam que aproveitar depois da guerra. Se os magos que mal conseguem fornecer suporte direto à infantaria estiverem bem, posso reunir alguns. Tudo bem. De qualquer forma, eram novos recrutas que ainda não haviam completado o treinamento de mago, muito menos se tornado capazes de lutar em batalhas de manobra. Talvez pudessem apoiar a infantaria, mas a situação da guerra atual era mais do que cruel. Provavelmente só poderiam ser usados em batalhas defensivas limitadas. Eles seriam uma unidade tão rudimentar que a taxa de atrito aceitável teria que ser aumentada. Mas eles são mesmo inexperientes. Nem completaram o treinamento. Os instrutores disseram que eram inúteis. Na verdade, estávamos planejando usá-los como infantaria, mas se isso não te incomoda, pode ficar com eles. Normalmente, o período de treinamento era de 6 meses, mas eles haviam passado por apenas metade disso. Eram soldados de infantaria que, incapazes de acompanhar o treinamento intenso, não chegaram ao nível de mago. É claro que os instrutores haviam acumulado todo o conhecimento possível, mas eles apenas arranharam a superfície das fórmulas e do treinamento específico para magos. A avaliação foi que elas poderiam ser boas para reter balas. Eles têm experiência em pelotão de fuzilamento? Eles deveriam.
Então está tudo bem. Não tenho problemas, desde que eles consigam matar o inimigo. Vou reeducá-los em campo à medida que avançamos. Mas Degoreshaf não se intimidou e perguntou sobre a experiência deles em matar pessoas. Era a prova de que ela realmente era a anomalia singular conhecida como Degoreshaf. Ela via as pessoas como produtos e perguntava se elas tinham sido testadas. Essa era a nuance. Será que uma visão tão completamente utilitária das pessoas poderia ser ensinada? Certamente o exército é uma organização que se preocupa com as funções individuais. Substituibilidade e consciência de custos são dois fatores que perseguem a todos. Mas será que é possível realmente julgar um ser humano apenas por esses critérios? Tudo bem, vou providenciar tudo agora mesmo. E aí? Se tiver mais alguma coisa, pode me avisar agora. Obrigado, mas acho que preciso confirmar as condições da unidade de infantaria que o Camp Group Salamander está recebendo antes disso. Sou grato pela sua gentileza. E ele recebeu uma educada palavra de gratidão. Uma saudação que demonstrava a atitude exemplar que um oficial deve ter. Aquele rosto inocente e suas costas retas a faziam parecer uma boneca surreal. Não, ninguém acha isso estranho? Quando um oficial descobre que seu superior voltou de uma inspeção furioso, tudo o que ele pode fazer é rezar para que a tempestade não o atinja. Naquele dia, os oficiais da unidade mais experiente e condecorada do Império, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, receberam notícias terríveis do primeiro-tenente Cerebriacol de que o superior que eles temiam estava com um humor de furacão. Que idiota brincava com fogo em cima de um paiol de pólvora. Foi com esse lamento que os oficiais do batalhão, no esforço para evitar a menor faísca, se dedicaram sobriamente a concluir uma inspeção completa e perfeitamente sincronizada de seus equipamentos. Preparados para o pior, eles podiam ficar tranquilos sabendo que não havia falhas pelas quais a assassina Tenente-Coronel von Degoreshaf pudesse repreendê-los quando ela invadisse sua guarnição temporária. Eles aplaudiram mentalmente Cerebriacol por enviar a mensagem com astúcia. O Coronel von Degoreshaf geralmente fazia a saudação mecanicamente com um rosto inexpressivo, então, se ela estivesse demonstrando abertamente suas emoções, algo sério estava acontecendo. A ira de Degoreshaf. Aqueles com boa intuição escaparam para o treinamento. Como se não conseguissem imaginar estar por perto, o primeiro-tenente Grants e sua companhia tiveram a ideia de um exercício de ataque descentralizado, de longo alcance e baixa altitude. Era um voo extenuante que envolvia se esconder e suprimir seus sinais de mana ao máximo possível. Normalmente, até mesmo os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos se recusariam a um treinamento tão difícil, mas naquele dia era muito popular. Aqueles que conseguiram fugir foram realmente abençoados. Mas aqueles que não conseguiram, o pessoal de serviço e o Capitão Weiss não tiveram escolha a não ser entrar na toca do tigre, apesar do clima ruim. Lançando um olhar furtivo ao seu superior, Weiss lamentou profundamente a situação. Ah, eles são inúteis. Ou eu os treino de novo imediatamente ou tiro todos eles. A coronel devia estar fantasiando sobre execuções. Talvez inconscientemente ela disse em voz alta que queria atirar em alguém, e sua mão alcançou a pistola em seu quadril. Se ela fosse uma garotinha pegando sua bolsa, teria sido uma bela imagem, mas quando sua mãozinha inconscientemente estava pegando uma arma de fogo, tudo que a cena inspirou foi medo. O que aconteceu, senhora? Ele não queria perguntar, mas se não perguntasse, as coisas provavelmente piorariam. Sabia que era uma mina terrestre, mas falou com cautela, pensando que recomendaria Grants, o único desertor, como ajudante do comandante do Camp Group. Desobediência e insubordinação. Inacreditável. Alguém lhe desobedeceu, coronel? Mas a resposta furiosa dela fez com que todos os outros pensamentos saíssem da cabeça dele. Desobediência e insubordinação? Degoreshaf era tão rigorosa com as regras que era difícil para Weiss acreditar. Mas a julgar pelo rosto dela, vermelho como uma beterraba de raiva, algo devia ter acontecido. Dado que o coronel não hesitou em igualar insubordinação à execução por pelotão de fuzilamento. Weiss ficou genuinamente surpreso que houvesse alguém no exército imperial estúpido o suficiente para desobedecê-la. Sinceramente, foi um saco ser pego no fogo cruzado, mas ele queria chamar aqueles imbecis. Sério, ele se perguntava como eles ainda estavam vivos. Não entendi. Explique o que está acontecendo. Ele olhou confuso para Cerebriacol que acompanhava Degoreshaf. Os comandantes de infantaria dizem que têm sua própria maneira de fazer as coisas. Cerebriacol respondeu com o rosto tenso. Degoreshaf insistiu para que ela continuasse, então ela continuou relutantemente. Ela começou a explicar timidamente o que aconteceu num tom prático. Como os novos comandantes do batalhão de infantaria subestimaram o coronel. Como eles respeitosamente ignoraram as ordens do coronel, alegando sua confiança como profissionais. Como eles queriam o direito de agir por conta própria. Eu não conseguia acreditar. Não é como se as regras mudassem de repente quando estamos em guerra. Como eles puderam se tornar oficiais sem entender tanto assim? Todos os oficiais na retaguarda devem estar loucos, disparou Degoreshaf. Quero atirar neles. Todo seu corpo era uma manifestação desse pensamento. Pela maneira como Cerebriacol se encolheu ao lado dela, Weiss conseguiu imaginar a cena com bastante naturalidade. Deve ter quase provocado um ataque cardíaco em Cerebriacol. Quem fez uma coisa dessas? Todos eles. Todos os oficiais do 332º Batalhão de Infantaria. Quando Weiss deu uma rápida olhada na sala, ficou óbvio que os funcionários de plantão estavam morrendo de medo. Ele ouvirá rumores de que não havia mais bons oficiais na retaguarda. Mas seriam eles tão estúpidos a ponto de confundir um leão com um gato? Que diabos! Ele percebeu que entendia um pouco porque a coronel disse que queria que o pelotão de fuzilamento cuidasse dos fracassos. Usar esses caras está fora de questão, então vou procurar substitutos.
Como você vai fazer isso? Weiss foi incrivelmente cuidadoso com a forma como perguntou, e foi por isso que a resposta dela o deixou petrificado. É óbvio. Vai e traga de volta o novo batalhão Faushirmir Jager da divisão de guardas. O quê? Divisão de guardas? Paraquedistas? Do que ela está falando? A segunda divisão da guarda está de licença para reorganização por um tempo, certo? Sim, coronel, é isso mesmo. Weiss teve que responder. Maravilhoso, sorriu de Gurechaf. Na frente do Reno, a segunda divisão de guardas foi estúpida demais para fazer qualquer coisa além de se esconder atrás de nós. Me faz pensar como eles conseguem realmente guardar alguma coisa. Sim, coronel, está certo. Weiss concordou, pois conhecia a relação entre as divisões da guarda e o tribunal. Faremos uso significativo dessa força. Vamos negociar. Até esses idiotas deveriam ser capazes de fingir que realizam missões defensivas ornamentais. Sim, coronel, é exatamente como você disse Weiss com um aceno enfático. Mentalmente, ele rezou para que ela parasse de tentar alcançar inconscientemente o orbe computacional em volta do pescoço. Então você vai perguntar ao Estado-Maior? Por favor, não exploda. Ele estava praticamente agarrado a Deus enquanto abordava a questão nervosamente. Teria se sentido mais otimista se tivesse pulado em uma floresta de espadas e saraivadas de balas. Afinal, nesse cenário ele não enfrentaria o coronel von de Gurechaf. Então, um milagre aconteceu. Pelo menos foi o que pensaram os membros do quartel-general do 203º Batalhão de Magos de Assalto Aéreo presentes naquele dia. Não precisa se preocupar. O comandante do batalhão da 2ª Divisão de Guardas já aprovou. Até pouco tempo atrás, a expressão da coronel faria até os guardas da prisão do inferno correrem para as colinas, mas agora ela era a imagem da alegria. Um sorriso sublime, como de um anjo, floresceu em seu rosto. Como você conseguiu convencê-lo? Foi fácil. Eles são loucos por guerra. Estavam com tanta sede que foi um golaço. Correção, ela é um demônio sedutor, sem dúvida. Ou pelo menos, ela era assustadora. Ela era uma grande maga. Ela era uma grande comandante. Querido Deus, permita-me agradecer por não fazer do coronel nosso inimigo. Além disso, o responsável pela formação, o coronel von Lergen, sabe o que está acontecendo. Acho que não haverá problema. Weiss decidiu mentalmente que iria à igreja naquele domingo. Sem ter ideia do que ele está pensando, Tânia sorri feliz ao ver como as coisas estão indo bem. Afinal, ela finalmente tem uma ideia de como as coisas vão acontecer. Vale a pena pressionar as pessoas para que respondam sim ou não, ela reflete. Todos disseram sim. Aparentemente faz sentido abaixar a cabeça e dizer por favor. Agora ela terá mais chances de sobreviver às perigosas linhas de frente. Vou apenas fazer o meu melhor por um futuro melhor. Se eu conseguir sobreviver, pelo menos conseguirei escapar para o oeste. Imagem. 1º de julho, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior, grande sala de conferências. Era uma cena terrivelmente estranha. Estávamos reunidos para a cerimônia de fundação do novo Cup Group. O local, talvez como sinal do patrocínio do Estado-Maior, era uma sala no gabinete do Estado-Maior. Os superiores pareciam bastante animados com a ideia. Oficiais de alta patente estavam espalhados entre os presentes. Tudo bem. Significava apenas que tínhamos convidados para testemunhar a formação da unidade. A divisão da guarda já havia participado de muitas missões envolvendo eventos formais, então tínhamos experiência. Bem-vindos, membros do batalhão. Conto com vocês. Mas o que é isso? O comandante tinha que subir em um estrado especialmente encomendado para inspecionar a sala ou até mesmo ver por cima da primeira fileira de participantes. Aquela criatura absurda, inexpressiva e parecida com uma boneca estava dando ordens a pessoas que pareciam magos sanguinários que tinham acabado de voltar de uma zona de guerra. Ela sorriu para eles, e eles observavam cada movimento seu para não perder nada. Algo parecia muito errado. Coronel, comandante. A maneira como eles gritavam, tão concentrados, nos fez perceber o quanto eles confiavam nela. Eles a seguiriam até as profundezas do inferno. Até nós, Faushirmir Jager da 2ª Divisão da Guarda, que nos qualificamos como elite, tivemos que reconhecer o erro. E no entanto lá estavam eles. Sim, esses soldados que se destacaram naquele inferno no Reno. Estavam prestando suas sinceras homenagens a essa criança. Meu maravilhoso batalhão, irmãos que foram comigo pintar a cidade de vermelho. Vamos celebrar os novos amigos que se juntam às nossas fileiras. Essa figura, sorrindo como um oficial experiente, estava além do nosso alcance de compreensão. Novas tropas, bem-vindas à linha mais avançada. Seu sorriso era selvagem como o de um sargento instrutor. Será que é mesmo possível? Será que é mesmo possível uma criança exibir um sorriso desses? Bem-vindos ao nosso campo de batalha. Convidamos vocês de todo o coração. Suas mãos eram macias e teriam parecido mais naturais segurando uma boneca, mas em vez disso, essa estranha criatura em forma humana abriu os braços enquanto fazia um discurso de boas-vindas. Nenhum dos oficiais de alta patente presentes pôde levantar objeções a isso. Todos os magos veteranos obedeceram a esse ser desumano em forma humana. Não que devêssemos nos perguntar por que nosso comandante de batalhão, fanático por guerras, concordaria com isso. Devíamos ter vindo preparados. Devíamos saber que aquela louca da guerra tinha caído sob o seu feitiço. Só espero duas coisas de você. Era quase como se já tivéssemos ouvido isso antes em algum lugar. Não atrapalhe o meu batalhão. Continue. Só isso. E então a coronel sorriu. Ou pelo menos, supomos que era isso que ela pensava que era um sorriso. Quem disse que um sorriso é por natureza uma ação hostil estava certo. Sorrir é, sem dúvida, o ato de mostrar as presas. É uma ameaça inconfundível. Imagem. 2 de julho, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior-Geral, Gabinete do Diretor Adjunto do Corpo de Serviços. O Tenente-General von Zetor revisava os relatórios da linha de frente enquanto fazia uma refeição tardia em seu escritório.
Passos tensos e apressados o interromperam em suas tarefas. Quando ele olhou para cima e viu seu subordinado parado ali, ficou confuso por um momento. Era o promissor Coronel von Lergen. O corpo de serviço e as operações do Estado-Maior-Geral haviam disputado sua posição, e o próprio Zetor o tinha em alta conta. Quando ele correu furiosamente para seu escritório, Zetor franziu a testa levemente e perguntou: "O que foi? General von Zetor, você está realmente colocando o Coronel von Degurechaff no comando de um Kampfgruppe?" A questão foi esclarecida no momento em que Lergen abriu a boca. Para o bem ou para o mal, ele era um dos oficiais sensatos do exército. Em outras palavras, ele era alguém que se mostrava apreensivo com as ações mais exageradas de Degurechaff. Durante o inquérito, ele havia defendido a conduta de Degurechaff, mas, no fim das contas, acreditava que ela inevitavelmente os arruinaria. Portanto, não confiava nela. E seus temores eram bem fundamentados. Como era sabido dentro e fora do Estado-Maior, até Zetor, que a estimava tanto, tinha originalmente as mesmas preocupações que Lergen. Mas para ele, tais preocupações já não tinham mais sentido. Para vencer, estava disposto a engolir qualquer pílula, por mais amarga que fosse. Aquilo era guerra. Eles não podiam ser exigentes quanto aos seus métodos. Zetor decidirá que mesmo que os efeitos colaterais fossem agonizantes, eles poderiam se arrepender o quanto quisessem depois de vencer a guerra. "O que eu gostaria de saber", disse Zetor, "é onde o senhor ouviu falar disso, Coronel von Lergen. Como o senhor obteve acesso a essas informações através das operações? Devem ser confidenciais, mesmo dentro do corpo de serviço." "General, desculpe-me por dizer isso, mas a Coronel von Degurechaff já foi longe demais. Acabei de receber uma denúncia de que ela cooptou um batalhão da 2ª Divisão da Guarda guarnecido na capital, sob a desculpa de que é necessário para suas pesquisas investigativas para o Estado-Maior." A saliva voou de sua boca de tão furioso que estava. Aparentemente, ele soube da formação do Kampfgruppe por meio de um incidente que afetou seu próprio departamento. "Bem, acho que ele está tão extraordinário como sempre", pensou Zetor com um suspiro. "Mas essa deve ser a maneira do Coronel von Degurechaff de lidar com as coisas de forma apropriada. Ponto." No exército, o uso apropriado significava essencialmente explorar tudo o que estava disponível. Embora ele tivesse dito uma medida de descrição, isso aconteceu logo depois que ele disse a ela que a entregariam. Ele percebeu que eles tiveram sorte por ela não ter cooptado armas. Era quase uma interferência no comando supremo, mas era Degurechaff. Certamente ela tinha algum tipo de justificativa preparada. Nesse caso, não havia problema algum. Ele não tinha vontade de reclamar. De qualquer forma, a 2ª Divisão da Guarda, juntamente com a 1ª, está encarregada de defender a capital. Considerando suas conexões com a corte, eles nunca seriam mobilizados em combate, mas possuem equipamentos de alta qualidade. Talvez devêssemos ficar impressionados com ela aproveitando o que está disponível. É verdade, a 2ª Divisão da Guarda não está fazendo muita coisa no momento, mas ela está claramente extrapolando sua autoridade. "Chega. O senhor provavelmente não deveria dizer mais nada, Coronel." Ele não queria ouvir mais nada e deixou isso bem claro. Em geral, o Coronel von Degurechaff é um oficial de campo experiente. Os soldados das divisões da guarda são de elite, ao contrário dos membros-chave ligados à corte. Não acha que essa é uma combinação ideal? Mas Lergen tentou protestar, mas Zetor suspirou para ele. "Não podemos deixá-los de braços cruzados." Os pedidos das linhas de frente demonstravam a gravidade da situação. Degurechaff havia proposto um plano para amenizá-la. A estratégia consistia em empregar, de forma flexível, um Kampfgruppe composto por diversas forças militares, o método eficiente preferido do exército imperial. Dito isso, embora o relatório de Degurechaff fosse brilhante, era inegável que nesse ritmo, continuaria sendo uma teoria de poltrona. Quanta doutrina você pode realmente reivindicar se ela não for testada? Para realmente verificar sua praticidade em combate e mitigar as dificuldades nas linhas de frente, é difícil evitar o emprego da unidade em um teste. E a única maneira de fazer isso é colocar quem teve a ideia no comando. "Você entende isso, certo?" Zetor perguntou com os olhos, e Lergen ficou sem palavras. Era verdade, era de conhecimento geral que praticamente não havia oficiais mágicos que fossem comandantes tão excepcionais. Não, você poderia dizer que elas simplesmente não existiam. E Degurechaff era essencialmente o único que podia usar a equipe de combate a incêndios do Estado-Maior, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, em todo o seu potencial. Se o batalhão formado por aquele grande comandante fosse o núcleo do novo Kampfgruppe, então, em última análise, seu comandante teria que ser Degurechaff. Sendo assim, decidi que agora é a hora de enviá-lo para a linha de frente. "Coronel von Lergen, não creio que um oficial de Estado-Maior do seu calibre precise de mais explicações do que isso, mas o que me diz? Agradeço humildemente a gentileza e os elogios imerecidos. Mas se é assim que se sente, por favor, me perdoe por lhe dar a minha opinião. Você deveria pelo menos posicionar o Coronel von Degurechaff e seu Kampfgruppe no continente do Sul. Não podemos mais resistir lá embaixo. O general von Rommel está lutando há quase um ano, mas não podemos nos deixar levar por uma guerra material. O corpo do Exército Expedicionário do Continente Sul foi enviado como uma forma de abalar suavemente o status quo da luta. Zetor decidiu enviá-los contra sua vontade. Era por motivos políticos. Eles estavam conseguindo obter vitórias táticas constantes. Mas, como esperado, os relatórios que chegavam indicavam que estavam lutando contra a força material do inimigo. A comunidade estava apoiando substancialmente os republicanos, e a postura neutra e insincera do querido aliado do Império, o Reino de Uldoa, era incrivelmente suspeita. E além disso, devido aos frequentes ataques à frota de transporte pela marinha da comunidade e pelos magos marinhos,
A situação de abastecimento das forças expedicionárias escassamente dispersas passou de lamentável para quase desastrosa. O general von Rommel era especialista em guerra de manobras, mas com um desequilíbrio fundamental de forças. Havia pouca esperança de que ele seria capaz de neutralizar a inferioridade estratégica com vitórias táticas. Como eles já haviam alcançado seu objetivo inicial de criar uma distração, a ideia de enviar mais tropas naquele momento só poderia gerar confusão. Mas podemos compensar a disparidade de materiais. Não seria esse o lugar para Degorechaf brilhar, como você acredita? Ela não poderia enfrentar os magos marinhos da comunidade? Por um tempo, tenho certeza que ela poderia, mas seria apenas uma gota no oceano. As quantidades fundamentais de material comprometido eram muito diferentes. Tudo que Zetor pôde fazer foi fazer uma careta como se tivesse chupado limões e lamentar a vergonha do exército imperial. Vários relatórios dizem que material está sendo fornecido diretamente ao exército da comunidade e aos remanescentes do exército republicano, ou melhor, à República Livre, não é? O de uma fonte não confirmada. Foi exatamente como eles temiam. Ele queria gritar: Degorechaf é um demônio? Exatamente como o relatório dela previra. Enormes quantidades de suprimentos militares fabricados pelos Estados Unidos estavam fluindo para o continente sul através da comunidade britânica como camuflagem, e aparentemente eles vinham diretamente dos Estados Unidos. Pior ainda, eles estavam propositalmente fazendo acordos com empresas privadas e transportando mercadorias em navios de nacionalidade neutra. Mesmo que o Império quisesse afundá-los, os navios eram de um terceiro país, ou daquele. Afundar ou inspecionar poderia convidar os Estados Unidos para a guerra. Pelo menos, era o que afirmava o antigo artigo de Degorechaf. Sua afirmação de que os executivos dos Estados Unidos esperavam que o exército imperial fizesse exatamente isso tinha, na verdade, uma alta probabilidade de ser verdade. Coronel von Lergen, sabemos por meio de um vazamento curioso, que um certo país está enviando material diretamente para o continente do sul. O vazamento foi feito de propósito. Basicamente, alguém da comunidade britânica ou dos Estados Unidos com um interesse pervertido em provocar um ataque imperial aos navios dos Estados Unidos foi gentil o suficiente para avisá-los. A única maneira de evitar um conflito seria bombardear o porto de descarga. Mas no continente ao sul, até isso seria difícil. Teria que ser um ataque de grande altitude. Dadas as poucas chances de atingir o alvo, a única maneira de fazê-lo seria bombardear a área. A frota aérea imperial já estava totalmente engajada nas frentes ocidental e oriental. Nessas circunstâncias, concentrar a quantidade necessária de bombardeiros no continente sul era impossível. E eles também estavam com falta de magos. Seria muito difícil retirar uma unidade inteira das linhas principais. Portanto, atualmente, eles não tinham nenhum movimento a fazer. Há um vazamento em relação à assistência daquele país. Aparentemente, a quantidade de suprimentos que está chegando é inegavelmente enorme. Infelizmente, não temos como impedir isso. Os Estados Unidos estão enviando suprimentos diretamente para o continente sul? Sabemos que eles têm tropas trabalhando com as forças da Commonwealth, mas apoio direto a uma zona de combate é. A política do Congresso não era ser uma terceira parte neutra? O presidente parece ter assumido uma posição diferente. Aparentemente, as boas senhoras e senhores dos Estados Unidos consideravam seu país neutro, e era um verdadeiro pé no saco, mas eles até queriam manter relações comerciais normais com o Império. Se isso fosse tudo, Zetor estremeceu. Se fosse só isso, certamente seriam parceiros comerciais desejáveis. Mas o presidente dos Estados Unidos parecia ter uma opinião diferente da dos eleitores. O que você vai fazer? Nosso império pode ser grandioso, mas estamos muito ocupados com a federação e a comunidade. Quero evitar começar qualquer outra coisa. No fim das contas, se não tivessem como mitigar os danos, envolver-se seria muito custoso. Ele só conseguia pensar que a facção pró-guerra dos Estados Unidos os estava provocando abertamente. Não havia necessidade de o império morder aquela maçã venenosa por conta própria. É claro que é irritante assistir impotentemente ao nosso inimigo aproveitando esses benefícios. Era por isso que precisavam vencer no leste. Se isso fosse possível, nada estaria fora de cogitação. Tudo o que importava era se isso beneficiaria ao império ou não. Tudo tinha que ser considerado adequadamente. É assim mesmo, coronel. Para vencer, precisamos obter resultados no leste. Então, vou mandar Degorechaf causar estragos nas linhas orientais. Sim, senhor. No meio da Primeira Guerra Mundial, surgiu um sério conflito dentro do Estado-Maior do Exército Imperial em relação à política geral de guerra. O general von Zetor, que havia liderado os esforços na frente do Reno, e seus seguidores formavam a facção ocidental. Eles defendiam uma estratégia de derramamento de sangue, drenando o inimigo ao longo do tempo até que ele morresse. Por outro lado, a facção oriental, composta principalmente por pessoas envolvidas no exército oriental, priorizava a frente oriental. Eles defendiam uma estratégia decisiva para encerrar a guerra rapidamente com cerco e aniquilação. A facção ocidental condenou veementemente a ideia de uma batalha decisiva por considerá-la arriscada demais. Zetor, em especial, que era adepto da doutrina de contenção de desgaste, queria evitar ofensivas em larga escala. A guerra de trincheiras lhes ensinara o mérito dos avanços descentralizados e das táticas de cerco. Mas ele era extremamente cético em partir para uma ofensiva enquanto o inimigo estivesse em vantagem. Enquanto isso, a facção oriental propôs sua estratégia partindo da premissa de que a federação teria superioridade numérica. Sob essa premissa, o plano proposto pela facção ocidental teve que ser considerado irrealista. O que eles almejaram em seguida foi uma estratégia de atrair e aniquilar, empregando sua mobilidade ao longo de linhas internas. Foi uma aplicação de um método proposto por Zetor, que havia cercado e aniquilado o ensanguentado e enfraquecido exército republicano ao final da primeira batalha no Reno.
A facção oriental concentrou-se nos aspectos móveis e viu a perspectiva tentadora de um cerco. Enquanto a doutrina de contenção de desgaste acumulava cadáveres incessantemente, a doutrina da batalha decisiva limitava as perdas, encerrando tudo com uma vitória. A facção oriental usou essa lógica para se rebelar contra a passividade da facção dominante do Estado-Maior. Acabou que eles testariam sua teoria em uma operação na frente oriental contra o exército da Federação, que havia rompido as linhas imperiais após o ataque surpresa inicial. Eles conseguiram cercar uma força invasora de 400 mil soldados da Federação, com apenas 150 mil em Traustenberg. Comparado às perdas imperiais de 10.500, a Federação perdeu 150 mil, 90 mil dos quais foram feitos prisioneiros. Embora as tabelas não tivessem derrubado completamente sua inferioridade numérica, e eles tivessem deixado alguns remanescentes do inimigo escapar, a batalha foi considerada um precedente sólido para a teoria da facção oriental. Após esse sucesso, a facção oriental começou a planejar como aumentar seus ganhos e encerrar a guerra o mais rápido possível. Naquela época surgiu um movimento que apoiava qualquer perspectiva de um fim precoce da guerra, em oposição aos temores do gabinete e da família imperial de pesadas baixas. Como grupo dominante no Estado-Maior, a facção ocidental tentou argumentar contra eles, mas a facção oriental enfatizou seu sucesso na Batalha de Traustenberg. Mais do que tudo, as conquistas da facção oriental foram muito mais persuasivas do que a vitória da facção ocidental na frente do Reno, que ocorreu ao custo de uma montanha de cadáveres imperiais. Assim, o Estado-Maior propôs e executou um plano único. Foi chamado de Operação Lakeside. A ideia era avançar as linhas de frente por meio de uma grande ofensiva. A operação foi enfaticamente criticada por vários setores por ser de alto risco e alto retorno, mas no final, eles arrasaram a oposição e a forçaram a avançar. Foi ordenada como Ordem número 41. Assim, a grande ofensiva do Exército Imperial no leste ficou conhecida como Operação número 41, ou coloquialmente como Operação Lakeside. A Ordem número 41 do Estado-Maior do Exército Imperial era ultra secreta, foi entregue pelos próprios oficiais. O combate defensivo na Federação estava chegando ao fim. Já havíamos destruído as reservas da Federação em Traustenberg. A situação era instável, mas as forças excedentes da Federação estavam se esgotando, e ela praticamente havia perdido a vantagem conquistada no ataque surpresa inicial. Em meio a essas circunstâncias, o Exército Imperial foi encarregado de tomar a iniciativa assim que as condições climáticas e terrestres melhorassem. O objetivo era aniquilar completamente as forças restantes que o exército da Federação vinha mantendo e, na medida do possível, incapacitar seu exército de campo crítico. Para isso, primeiro enviou suas principais forças para a operação principal no leste. Em seguida, para defender suas linhas expandidas, formou-se um corpo móvel. O plano geral era eliminar os inimigos na frente de batalha e tomar a estrada e a base de suprimentos ao longo da antiga linha mais avançada. A principal prioridade, no entanto, era eliminar as forças inimigas restantes. E bem no final, havia um comentário que dizia: "Tropas, nosso contra-ataque está próximo." Imagem: 8 de julho, ano unificado de 1926, capital da Federação, Moscou, grande sala de reuniões subterrânea. Todos os presentes estavam claramente deprimidos. Tudo o que eles precisavam fazer era propor uma única ideia construtiva, mas eram fracassos inúteis. Preocupados apenas com o que o camarada secretário-geral Joseph pensava. Que patético, lamentou o Sr. Loria, que estava trabalhando diligentemente pelo povo, pela nação e pelo partido naquele dia também. Ele tinha um sonho. Não mediria esforços para torná-lo realidade. Seus esforços eram tão grandes que ele podia se gabar de ser o tecnocrata mais esforçado de toda a Federação. E foi por causa dessa ambição que ele se sentiu jovem. Ou melhor, foi justamente porque ele tinha um sonho de que a vida valia a pena ser vivida. Qual a diferença entre um preguiçoso que não sabe o que quer e alguém no lingerie? 18. Com isso em mente, Loria começou a trabalhar por enquanto. Para resumir o relatório, camarada secretário-geral, o Exército Imperial está concentrando uma grande força na região da fronteira leste. Parece que, como você esperava, eles lançarão uma contraofensiva em breve. O relatório era tão longo que não valia a pena ouvi-lo. No Comissariado de Assuntos Internos, se um relatório de campo não fosse limitado a 3 linhas, ele mandava o autor para a prisão por crime de ineficiência. Pensando bem, a Federação era ineficiente demais. A burocracia já estava se espalhando e, infelizmente, nenhum sistema funcionava de forma simples. Ele entendia muito bem porque o camarada secretário-geral estava irritado. Obrigado. Então, camaradas, essa é a nossa situação. O que vocês acham? A pergunta solicitava implicitamente um plano para uma solução. Realmente, era perigoso responder às perguntas do camarada secretário-geral Joseph. Se você desse uma opinião e ela fosse bem-sucedida, poderia receber crédito e autoridade. Mas se tivesse muito sucesso, poderia ser expurgado como alguém que ameaçava sua posição. Mesmo que isso não acontecesse, ainda havia o perigo de se envolver e depois ser arruinado por disputas internas no partido. Por outro lado, se você falhasse, seria forçado a sofrer as consequências ali mesmo. Com isso em mente, era óbvio porque todos encaravam o camarada secretário-geral Joseph com determinação sincera, mas ninguém abria a boca. Dito isto, dessa forma, os ineptos poderiam muito bem ter seus pescoços na guilhotina. Ele apertou a caneta com força e foi tomado pela vontade de espetá-la no documento. Era inútil. Não havia tempo a perder e as coisas estavam longe do ideal. Vou mandar todos vocês para o lingerie, decidiu. Mas primeiro, decidiu o que fazer. Camarada secretário-geral, conseguimos atrair o inimigo. Agora acho que devemos fazer com que ele não consiga recuar. E você faria isso como?
Vamos colocar a isca e fazê-los morder. E se cedêssemos a região perto da fronteira? O território da federação era vasto, mas o desenvolvimento de sua infraestrutura estava convenientemente atrasado. Para o país, isso era um problema, mas, ao mesmo tempo, também criava condições precárias para o avanço do exército. Se a federação conseguisse atrair o império para uma batalha de desgaste, a vantagem seria deles. Era simples, até uma criança entenderia olhando o mapa. O vasto território da federação, com o qual ela poderia se defender em profundidade, era um bom aliado. Imagine 10 pessoas tão fortes que seriam necessárias 10 para derrotar cada uma. Se essas 10 pessoas pudessem enfrentar 100, seria difícil vencê-las mesmo com apenas 100 pessoas. Mas com 100 contra 1, eles certamente venceriam. Se o inimigo se espalhasse, poderia vencer em número. Era apenas uma questão de rotina. Não há inimigo que não possa ser esmagado e morto em número por mais forte que seja. Tudo o que precisavam fazer era atrair as forças inimigas, que já estavam reduzidas, e derrotá-las. Ou talvez criar um lugar onde pudessem atraí-las para uma batalha de desgaste inútil. Por exemplo, uma cidade cuja captura teria efeitos políticos significativos, um lugar que não poderiam abandonar depois de conquistada. Uma cidade, além de não ter recursos, seria eficaz para atraí-los para uma batalha urbana de atrito. O local mais adequado perto das linhas de frente era Josefgrad. Seria típico que eles ordenassem ao exército da federação que guardasse aquela cidade com suas vidas. E se o exército imperial capturasse a cidade, provavelmente nunca a deixariam escapar, principalmente se a nossa propaganda continuasse dizendo que a retomaríamos. E independentemente do que acontecesse se a federação desafiasse o exército móvel do império para uma batalha de campo, em uma batalha de atrito, a vantagem numérica da federação entraria em vigor. Em outras palavras, recuar para o exército da federação significaria garantir profundidade estratégica. O exército imperial poderia ganhar espaço, mas o exército da federação teria tempo para se reorganizar. Camarada Loria, diga o que quiser, mas isso coloca a honra da federação em jogo. Você está falando sério quando diz que devemos dar terras ao império sob a direção do nosso grande comandante, o camarada secretário-geral? Mas as respostas vinham de idiotas que lhe davam dor de cabeça. Se você olhasse, perceberia como eles ostentavam sua lealdade. O desgostava ser contestado por aqueles imbecis que só conseguiam segui-lo cegamente. Calha a boca. Camarada secretário-geral, posso continuar? Vou colocar esses caras em primeiro lugar na lista de pessoas a serem enviadas para o Lageri, pensou ele enquanto se dirigia ao líder formal dos procedimentos. Pelo menos o camarada Joseph confiava nele. Mesmo que ele dissesse algo que o desagradasse, era por lealdade. Vá em frente, Loria. E ditadores tendem a ser sensíveis a esse tipo de coisa. Claro, Loria sabia disso apenas por experiência própria, mas ainda assim. De qualquer forma, a figura de mais alta autoridade presente acenou com a mão para que os manifestantes se acalmassem e permitiu que Loria continuasse. Obrigado. Loria entendeu. Ele fez uma expressão exagerada de gratidão, levantou-se e caminhou até o mapa na parede. Era um mapa descrevendo a situação deles. O que o magoava era o golpe devastador que as forças da Federação haviam sofrido em Trossember devido à grande ofensiva que aqueles idiotas insistiam em realizar. Mas aparentemente, o exército imperial também estava cheio de idiotas. O desejo de atacar por impulso é um defeito dos soldados em geral. Loria riu consigo mesmo. Eles não entendiam a natureza da invasão de território inimigo. Indo direto ao ponto, se recuarmos, poderemos forçar o exército imperial a uma batalha de desgaste. Além disso, somente recuando poderemos forçá-los a um combate urbano em vários pontos estrategicamente importantes. Havia algumas fábricas e a rede de transporte na região a serem consideradas, mas o caos de uma batalha urbana era o ideal para a Federação naquele momento. O combate nas cidades ocorreria em uma escala bastante grande. Para o exército da Federação, que era qualitativamente inferior ao exército imperial, isso tinha um significado bastante importante. Esta é a minha opinião pessoal, mas não vejo razão para lutarmos no ringue onde nossos oponentes se sentem em casa. Queremos o oposto. É nos espaços confinados do combate urbano que podemos usar a vantagem numérica. Loria garantiria que uma batalha urbana seria o local ideal se você quisesse que tropas recém-recrutadas lutassem com alguma decência. Ou melhor, pode-se dizer que ele não tinha outras ideias de como travar uma guerra de verdade com o Império. Ele colocou alguns de seus oficiais políticos na linha de frente relatando perdas tanto imperiais quanto da Federação. As proporções nunca foram melhores que 1:5. Mas a escala do exército da Federação era avassaladora. Quando se tratava de lutar em uma cidade, o combate organizado e as batalhas móveis, todas aquelas ações disciplinadas nas quais o exército imperial se especializava, seriam de utilidade limitada. Com o olhar puro de um matemático, Loria calculou a vitória. Se conseguirmos que nossas taxas de atrito sejam ainda mais iguais, o Império será aquele que se renderá. Se conseguissem reduzir suas perdas, mesmo que apenas um pouco, a matemática rigorosa daria à Federação uma vantagem esmagadora. Eles também poderiam aumentar um pouco as perdas de seus oponentes. Loria zombou naquele momento. Ah, soldados são criaturas tão detestáveis. Eles são obcecados por honra e aparência, além de orgulho, é demais. Mas enquanto eles continuarem vencendo, a importância da terra crescerá por si só. Pirro foi grandioso porque percebeu que sua vitória seria pírrica e conseguiu recuar. A maioria dos generais teria ficado cega pelo sucesso e expandido as linhas em busca de mais resultados. Naturalmente, o exército imperial invadiria o território da Federação para aumentar seus ganhos. Mas para isso, seria forçado a travar batalhas por cidades. Quando isso acontecer, eles não poderão recuar mesmo que queiram. Então, precisariam reforçar suas unidades para fortalecer suas defesas.
Sim, ficariam paralisados. Os soldados móveis, tão habilidosos em táticas de cerco, ficariam presos, alocando cada vez mais efetivos para defender uma posição fixa. Então, tudo o que nos resta é atacar e retomar o território perdido. O exército da Federação simplesmente empregaria seus números para cercá-los. E talvez fosse bom enviar alguns espiões através de um terceiro país para agitar a opinião pública no Império. Então eles realmente não conseguiriam sair. É claro que para que possamos resistir até o fim, a Corregedoria planeja enviar unidades de bloqueio atrás de várias unidades que lutam na cidade. Eles também precisavam de iscas vivas para atraí-los. Ele pegava qualquer um que tivesse feito comentários anti-federação, bem como nacionalistas étnicos e reacionários, e os esmagava contra o exército imperial. Loria falava com naturalidade, mas internamente sentia vontade de lamentar a estupidez silenciosa e trêmula dos executivos do partido. Quando ele olhou ao redor, viu alguns rostos horrorizados entre eles. Vocês, com sua moral falsa, só fingem ser virtuosos. Não pode haver uma boa pessoa aqui, ele quis zombar. Estou confiante de que seremos capazes de esmagar os imperiais usando um muro de civis que forçaremos a se voluntariar para o exército e a ralé dos campos de concentração. Eles preservariam os soldados que eram leais ao establishment e, ao mesmo tempo, eliminariam elementos potencialmente perigosos. Não, se colocarmos de outra forma, todo o povo da Federação resistirá heroicamente aos invasores. E não seria por meio de um expurgo, mas sim de um sacrifício pela pátria. Não seria alguém do establishment que realizaria os expurgos, mas o exército imperial. Não havia necessidade de o partido sujar as mãos. Loria ficou surpresa com sua própria perspicácia. Quando suas esperanças e sonhos são a motivação, as pessoas demonstram uma força inacreditável e uma criatividade abundante. Sob a liderança do camarada secretário-geral, todos os civis da Federação se levantarão como guerrilheiros. Você não acha que isso seria maravilhoso? Entendo. Essa poderia ser uma proposta eficaz, sim. Pelo menos isso todos conseguiam entender. Ninguém questionava os valores éticos, estivessem certos ou errados. Então a ideia foi aceita muito facilmente. Obrigado. Tudo bem, vou deixar você no comando disso, camarada Loria. Mas você sabe que o fracasso é inaceitável, não sabe? Claro. Por favor, deixe tudo comigo. O fracasso é inaceitável. O aviso foi acompanhado por um olhar severo. Um arrepio percorreu a espinha de Loria, mas ele não desviou o olhar. Continuou olhando para trás, determinado. Para ele, isso fazia parte da realização do seu sonho. Camarada secretário-geral, detesto pedir isso em troca, mas há uma coisa. Se você precisar de suprimentos, eu os aprovarei. O que é? É sobre a criminosa que bombardeou Moscou. Eu gostaria de ser eu a julgá-la pessoalmente. Aquela fada. Eu a quero. Não importa o que aconteça, eu farei qualquer coisa. Preciso tê-la para mim. Devemos proceder com muito cuidado, sim, com muito cuidado com esse assunto. Não posso prometer nada, camarada Loria. Loria havia mencionado aquela situação detestável diante do secretário-geral, logo ele. Só isso já era pisar no rabo do tigre. Aliás, a mão que segurava a caneta tremia visivelmente de raiva e humilhação. Camarada secretário-geral. Então eu gostaria pelo menos de ter a menininha. Ele sabia que era imprudente. Mas mesmo assim, houve momentos em que um homem simplesmente teve que agir. Camarada Loria, ela é o seu tipo. Claro. Essa não é exatamente a maneira certa de expressar isso, mas havia coisas que ele tinha que fazer, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. Há momentos na vida em que você simplesmente precisa falar. O que? Ela é o que se poderia chamar de meu ideal. Eu gostaria tanto de fazê-la ofegar debaixo de mim. Pura determinação. Loria só podia implorar. Esperar era tudo o que ele podia fazer? Não, ele agiu. Será que suas esperanças seriam atendidas? Isso era algo que só Deus sabia. Mas Loria já tinha se decidido. Ele já tinha decidido. Se quisessem rir dele como um tolo, ele deixaria. Tudo bem. Se isso dissipar sua ansiedade, então eu permitirei. Pode contar comigo. Erradicarei todos os obstáculos e inimigos para tornar esta operação um sucesso. Garantido. E assim Loria adquiriu as asas necessárias para realizar seu sonho. Assim que a reunião terminou, ele pulou no carro e correu de volta para a sede, que estava sendo reformada, para retomar o trabalho. O secretário-geral me deu permissão. Agora só falta eu pegá-la. A situação estava evoluindo constantemente para tornar seu sonho uma possibilidade real. Essa sensação de realização o fez esquecer sua idade. Ele se sentiu tonto. Ele estava convencido de que havia perdido a sincera expectativa de uma criança há muito tempo, então ficou genuinamente surpreso. O exército imperial está caindo direto na minha armadilha. Se tudo correr bem, tenho certeza de que conseguirei atrair aquele grupo de combate salamandra, ou seja lá como se chamam, para o fundo do nosso território. Mas ao mesmo tempo ele tinha a cautela de um adulto maduro. Tinha sentimentos puros, mas também aprenderá a ter paciência, o que não quer dizer que não estivesse ansioso pela diversão no final. Acho que é mais um motivo para lutarmos o melhor que pudermos. Gostaria de saber como está o moral do exército. Loria não estava disposto a poupar esforços, então ligou para os oficiais responsáveis para perguntar. Para ele, as pessoas só podiam fazer até certo ponto, antes que a única coisa que restasse fosse esperar pelo destino. Então, ele faria tudo o que pudesse para evitar arrependimentos. Provavelmente não muito alto. Temos relatos de que as deserções estão aumentando. Acho que deveríamos enviar mais unidades de bloqueio do que o planejado originalmente. Escolham os membros da corregedoria. Enviem-nos o mais rápido possível. Naturalmente, ele faria todos os movimentos possíveis. Como alguém em busca de seu sonho, ele sacrificaria tudo o que tinha por seu ideal. Sua devoção era tão grande que ele estava disposto a fazer do mundo inteiro um inimigo, se necessário. Entendido. E melhorar as condições nos campos de concentração. Mas ele também entendeu. Ele sabia da importância das esperanças e dos sonhos. Sem eles, as pessoas não poderiam viver como
os seres humanos. Mas isso é, em vez de deixá-los lá por 10 anos, deveríamos tratá-los bem por um mês e depois colocá-los contra o exército imperial. Nossos recursos nacionais devem ser usados de forma significativa. Você não entende nem isso? Mesmo assim, Lori era tolerante até com seu subordinado irritado. Ele era um missionário que pregava esperanças e sonhos. As pessoas precisavam de felicidade. O que significava que as pessoas, incluindo ele, precisavam ser felizes. Em outras palavras, até mesmo os prisioneiros devem ser usados com eficiência. Se você entende, então faça. Dê dúvida. Vou cuidar disso agora mesmo. Se necessário, puna alguns guardas do acampamento. Se o progresso for muito lento, você também será punido. Todos precisavam trabalhar duro. Ele sabia que as pessoas valorizavam a oportunidade de perseguir seus sonhos. Se o sonho delas era permanecer vivo, elas trabalhariam para alcançá-lo. Sim, senhor. Olha, tudo o que você precisa fazer é o que precisa ser feito. Lembre-se disso. Então, tropas, por favor, apressem-se e mostrem-me que conseguem fazer isso, desejou ele, reprimindo com dificuldade o seu conflito interior. Tudo bem. Vai andando. Apresse-se e traga essa fada para mim. Imagem. 18 de julho, ano unificado de 1926, as linhas leste. Bom dia a todos. Você gosta de ar puro e de um céu noturno lindo? Não gostaria de se deitar na terra em meio a uma brisa suave e observar as nuvens se dissipando para sempre? A cidade é excessivamente mecanizada e rígida em sua padronização, não tem personalidade. Vamos dar um passo para o mundo exterior. Tenho certeza de que encontraremos uma abundância da natureza a qual devemos retornar. Nosso vício em máquinas e dependência excessiva de carros pode fazer você pensar que andar na terra é um pouco louco. Mas lembre-se, nossos ancestrais caminhavam. E nós também. Então, por que não aprender com eles e dar um passeio ao ar livre? Ah, peço desculpas. Minhas observações introdutórias se estenderam demais. Que vergonha! Sou oficial em comando do Salamander Camp Group do Estado-Maior-General, Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff. Meu trabalho atual é fazer trilhas armadas. Tudo o que tenho a fazer é continuar, de moto ou veículo blindado pela terra lamacenta. Nossa missão real é apoiar o flanco do agrupamento norte do Grupo de Exércitos Imperiais do Leste. Pode-se dizer que é a missão de patrulha de flanco do recém-formado Grupo de Camp Salamandra. Bem, ouvi dizer que nossos amigos no leste derrotaram as reservas inimigas invasoras em Trossember. O Estado-Maior não imagina que eles aparecerão novamente agora, então vamos relaxar e pegar leve. Sim, relaxa. Não quero me envolver muito. Para ser mais específico, isso deveria ser como um jogo de Din Don Dit, para que possamos sempre fugir.